Oi, meus amores! Feliz Natal! Que a gente tenha sempre muito amor nos nossos corações, muita esperança, muita compaixão, paz e união. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sem Censura, que exibe alguns dos ótimos momentos que a gente passou aqui juntinhos. Hoje, selecionamos 4 convidadas maravilhosas. Você vai rever o papo com a psicanalista Vera Iaconelli, que escreveu um livro, gente, contando as histórias da vida dela, junto com as próprias experiências que ela teve com um paciente de um divã. Falando em análise, a outra convidada tem um canal no YouTube com programas que misturam humor, psicanálise e crítica social. Ela é escritora, roteirista e podcaster Tati Bernardi, maravilhosa. E tem ainda a história da jornalista Bárbara Gância, que relançou a autobiografia em que ela expõe a luta que travou contra o alcoolismo. E também vamos falar do fenômeno da impostora. A escritora e jornalista Daniela Reis vai explicar por que esse sentimento de insegurança e dúvida afeta principalmente as mulheres. E eu começo por ela, que abriu a porta do consultório e dividiu a análise dela com a gente, a psicanalista Vera Iaconelli. Pode rodar, por favor? Eu quero começar já falando do seu livro, que está aqui, Análise. Olha só, gente, chama-se Análise. O seu livro que conta as suas histórias e as suas experiências com a psicanálise de uma forma franca e reveladora, né? Por que você decidiu, assim, escrever sobre a sua vida, Vera? Porque a sua vida tá aqui dentro, não tá? Tá uma parte, a minha versão. Ah, você escondeu alguma coisa, Vera? Melhores e piores momentos. Você escondeu aqui alguma coisa? Eu resolvi porque eu precisei, assim, tinham questões minhas, ainda muito perturbadoras. Acho que sempre vão ter, a gente nunca acaba, né? O processo está sempre aí, o inconsciente está sempre aí. Mas foi um jeito de eu dar destino para algumas angústias do meu processo analítico. São muitos anos de análise, mas tem sempre alguma coisa que a gente não consegue dizer da forma que apazigue um pouco. Então foi uma necessidade pessoal mesmo de contar o meu processo, passar da oralidade, né? Porque a análise é sempre um blá blá blá, né? Sim. E para a parte da escrita que dá uma outra elaboração nesse processo, né? Todo mundo aqui faz análise, gente? Sim. Graças a Deus. Não existe. Me deu um alívio agora a Vera falar que tem coisa mal resolvida. Porque se a Vera tem problemas e coisas mal resolvidas. Então, outro dia eu falei isso pra minha filha, assim, você não pode nunca morrer, nunca ter um problema, porque a gente, né, não pode tirar férias. Não, analista não pode tirar férias. Não pode tirar férias, não pode. Analista nem ter dor de barriga, nada. Analista é pedestal. Aliás, a gente vai falar sobre isso. Vera, você tem o mesmo nome da sua mãe, Dona Vera Iaconelli, que fez 98 anos ontem. Aliás, você parabéns, viu? Dona Vera. Um beijo, muita saúde. Assim, o fato de ser homônima dela te incomodou em algum momento da vida? Criou um enigma para mim, porque minha mãe tinha um nome, ela casa com meu pai, e aí ela tira os sobrenomes, fica só com o sobrenome do meu pai. Então ela fica Vera Iaconelli. Ela tira o sobrenome de família. Quando ela tem a 5ª filha, que eu sou a 5ª filha, ela põe o primeiro nome dela e eu fico com... Não viro Vera Lúcia, Vera Maria, eu viro Vera Iaconelli. Então, sempre foi muito enigmático para mim que a 5ª filha fosse batizada homônima, porque não é muito comum, né? Os homens têm o nome, depois tem Júnior, filho. Nós somos homônimos. Então, por exemplo, eu vou votar e a pessoa fala assim, mas qual Vera a senhora é? Você pensa, tu tem um cara de 98, tudo bem, pode ser, porque a minha mãe tá bem na fita, mas assim, olha a data de nascimento, né, cara? Então, tem uma certa confusão que o nome que os pais dão pra gente criam enigmas na gente, né? A gente quer saber por que a gente chama, sei lá, Júlio César, né? Cleópatra. O que estão esperando da gente? Foi isso, né? Então, pra mim, sempre criou um enigma. Mas você chegou a conversar isso com ela, perguntar isso pra ela? Por quê? Não. Porque logo a 5ª filha, assim... Não, é porque as histórias que quando a gente responde essas coisas para os filhos, são sempre histórias, são mitos, né? É verdade. Porque eu achava lindo o seu nome, é sempre uma historinha, mas o que me interessava era aquilo que é da ordem do inconsciente, que talvez nem ela saiba de primeira, entendeu? Qual o desejo inconsciente que fez com que os dois tivessem até cogitado Verinha? Quando eu cheguei aqui, você me chamou Verinha? Eu gosto de Verinha, né? Cogitaram, mas aí pensaram assim, mas você vai ficar velha chamando Verinha, vai pegar mal pra caramba. Então, tinha um jogo, mas é um jogo inconsciente essa escolha, né? A gente está sempre querendo saber por que os pais da gente tiveram a gente, deram esse nome, o que eles esperam da gente,
que é uma resposta que a gente nunca vai ter. Mas a gente fica fantasiando em cima disso, né? Mas você é a única menina dos 5? Não, né? Eram 3 homens e 3 mulheres. Entendi. E você que é a Vera e a Cornélia. Eu sou que a quinta. Já tinha minha irmã, que é a Carolina. Depois de mim ainda tem Paola. Então, é um enigma. E a gente é muito parecida, fisicamente. O olho é claro, a pele é muito clara, o cabelo branco desde muito cedo, né? Então, tem essa coisa de identidade também com ela. Né? Ela quis que continuasse, uma boa vida que continua, né? Então, você sabe que eu nunca vou saber, a gente não sabe, nunca vai saber, mas a questão, para mim, que vem na análise é o que eu fiz com esse enigma? Porque essa questão de uma análise não é, meu pai isso, minha mãe aquilo, mas o que eu fiz com esse enigma, né? Então, eu fiz uma super identificação com ela, uma fantasia de que eu nunca poderia me separar dela, né? Isso foi o que eu fiz. Outra pessoa faria outra coisa. Maravilhoso. Agora, Verinha, voltando ao livro, a escrita, muitas vezes, Maria pode dizer isso também, muitas vezes ela tem um poder de curar as nossas feridas, né? Muitas vezes eu tive esse conselho do meu analista, de vários amigos nas minhas dores, assim, escreve, e eu não sou escritora, eu não consigo. Mas você acha que você vivenciou esse processo na escrita? Foi? Eu gosto do muitas vezes, né? Porque eu não gosto do sempre e nunca. Não, também não gosto. Eu acho que pode ter esse efeito. A gente tem grandes escritores que... Marguerite Duras, uma alcoólatra, inveterada, quer dizer, não curou o alcoolismo dela, não é a panaceia. Mas realmente a escrita permite que você passe por um registro de elaboração de outro lugar. Então, assim, quando as histórias que eu contei durante 30 anos, né, em psicanálise, mas antes já em psicoterapia, então 40 e tantos anos, quando elas passaram para o papel, elas mudaram. Claro. Assim, o papel ele não aceita qualquer coisa, o papel ele cospe, ele fala, isso aí conta para outro, entendeu? Tem coisas que eu falava em análise que quando eu fui escrever, não ornava, uma palavra não vinha depois da outra. Então, aí você começa a ter insights de outro lugar. Mas sabe o que eu acho, Cissa? Escrever realmente, faz um diário. Você não precisa escrever para publicar, que já é outro passo. Sim, isso é outra história, mas claro. Um diário, ele te obriga a fazer elaborações que é o que os poetas fazem, enfim, mas assim, que talvez só falando em análise eu percebi que chegou num lugar que eu poderia dar um outro passo, que foi o que eu fiz escrevendo, né? Porque você não deixa... É uma elaboração, né? Você não consegue... Uma coisa que, de vez em quando, vai do teu inconsciente. O que sai ali, você não está nem pensando, né? A não ser que seja uma escritora que esteja escrevendo um livro ali, mas quando você está fazendo como você, imagina que você esteja... Foi uma palavra meio feia, mas enfim, um vômito, assim, né? Não, foi muito brutal, na verdade, porque tinha momentos em que eu não conseguia escrever. Que ficava emperrada, não tem tempo, vai ficar me enrolando. E eu estava em análise, eu estava na minha 4ª análise, e nas sessões de análise a gente falava um pouco sobre essas coisas que estavam difíceis. Porque na hora que você nomeia, você tem que se haver com aquele fragmento de verdade. É sempre um fragmento de verdade no tempo, né? Daqui a 10 anos talvez eu escrevesse tudo diferente, mas... Então, aquele fragmento de verdade, ele se impõe. Então, eu não tive essa sensação de vômito, que também é possível. Sim. Neste caso, eu tive uma sensação de labor, assim, foi muito trabalhoso, né? Tem uma coisa que eu cito, a questão de... A forma como eu via meu pai. Eu ia escrever sobre a minha mãe. E, no fim, meu pai foi me obrigando a escrever sobre... Ele foi entrando, e ele foi né? criando um personagem completo, assim, que eu não estava, assim, à mercê, até hoje, à mercê dos impérios lá do meu pai. Se enfiou no livro, e aí, no fim, escrevi ele, me aproximei dele, fiz o luto de algumas coisas. Foi muito interessante, assim, também queria distanciamento, Sim, sabe? claro. E você virou Posso perguntar? Óbvio, Maria. Porque a Vera virou pelo menos assim, pra mim, a gente se conheceu na pandemia, né? No podcast da Camila Frender. E você virou você é colunista da Folha, você é uma grande escritora e você tá com uma produtividade incrível, assim, né? O Manifesto Antimaternalista, pra mim, é uma bíblia. Como é que você dá conta, Vera? Então, mas eu tenho ido para o caminho da escrita sem perceber, meio à deriva, assim, né? Porque é interessante que o desejo é uma coisa que você descobre a posteriori, quando ele se realiza, né? Então, assim, na verdade, a escrita estava ali como um desejo que foi se formulando com os artigos da Folha. Agora eu estou com uma newsletter também que eu solto um pouco mais o verbo ali, posso brincar um pouco mais. E os livros foram cada vez ficando mais autorais. O Análise realmente é um momento onde eu estou começando a me atrever a me chamar escritora,
Eu acho difícil essa passagem, né? Uma passagem difícil e algumas pessoas já falam assim, nunca mais diga que você não é escritora. Você vai levar, você vai apanhar. Então, mas eu tenho uma história engraçada com essa. Então tem essa coisa E aí a escrita tem sido realmente um outro momento da minha vida, que eu acho que vai ser... Já estou escrevendo outra coisa, enfim, eu estou muito capturada pelo efeito da escrita na minha vida, pela função da escrita, pelos resultados de escrever. Então, sim, eu me sinto mais escritora hoje também. Ai, que bom. E você também está lançando um podcast, né, Vera? Que eu acho que estreia hoje. Isso não é uma sessão de análise? Eu fiz o Estranho Familiar durante um tempo, junto com o pessoal da Casa do Saber, e depois a gente assumiu o projeto, e agora chama Isso Não É Uma Sessão de Análise, e hoje estreou com uma entrevista com a Fernanda Torres. Olha, eu vi! Não, eu tô me achando. Tá Deve mesmo. Ela também deve estar se achando, porque a vida, as duas juntas, foi muito maravilhoso, legal. Maravilhoso. E recomeça agora toda uma temporada, né? Que a gente tá... eu continuo me havendo com as questões da família, que são as questões que me obrigam a trabalhar mais na vida, são as questões da família, né? A referência de família, enfim. Então, sim, estou estreando. Obrigada. E o assunto principal é maternidade, que é algo que com certeza aparece muito... É a família como um todo, mas... assim, a família como um todo, mas a mulherada só fala da mãe, os caras só falam da mãe, todo mundo só fala da mãe. É muito impressionante. Assim, isso está sendo um pouco impressionante mesmo, assim, de como, no fim, a gravidade vai toda para o lado da mãe. O pai era super legal, mas cadê? Não tem. Não aparece como... mas ele era legal, mas... A mãe é essa figura que manta. Eu acho que o manifesto a gente podia transformar em passeata. Eu comando uma ala. Vera, você fala muito da sua família nesse livro, né? Da relação com seus pais. A gente aqui falando de família agora. É fundamental levar a família para o divã junto com a gente, né? Porque é aquele núcleo que nos constitui. Embora, assim, para a psicanálise não seja tão importante, por incrível que pareça, o enredo, a historinha. Meu pai isso, minha mãe aquilo, meu tio isso, minha prima aquilo, meus irmãos. É mais assim, porque o que você fez com isso é a questão. Então, contar a historinha, desde que você se inclua na história, porque ela está hoje, ela não está no passado. Né? O que você viveu te afeta até hoje, né? Então, não tem como... O que interessa da historinha é o que hoje ainda opera na sua vida. São os efeitos disso hoje, né? Mas você acha que, por exemplo, você falou agora, a gente acaba sempre, né, homens, mulheres, assim, todo mundo falou, é a mãe. Vai para análise, a mãe. Eu já falei para meus filhos, se falar de minha análise, se falar de... Eu ainda tiver que pagar a sessão, gente. Entendeu? Mas é uma questão que você também descobre coisas durante a sessão, o que eu acho genial. Sim. E que de vez em quando eu saio das minhas sessões de análise, assim... felicíssimo, assim, meu Deus do céu, eu vim pra cá sem pensar em falar nada disso. Eu vinha falar um boy lixo que eu me arrumei, entendeu? E acabei entrando numa coisa de mãe, e sei lá, de família, e que foi muito importante durante o processo ali. Então eu acho que assim, são coisas que você descobre durante o processo da sessão mesmo, entendeu? Sim, assim, eu gosto quando o analisante, ele chega e fala assim, eu já não tenho nada para falar. São as melhores sessões. Eu adoro, são as melhores sessões. Ele não veio com a lição de casa que ele achou que tinha que fazer e vai dando corda na pipa e aparece aquilo que... E vai voltando para essas figuras iniciais, porque são as figuras fundantes. Mas, de fato, o analista não está muito preocupado se a tua mãe e teu pai foram daquele jeito mesmo ou não. Porque sempre são versões suas. Não é a verdade última, é a tua verdade última. A memória é uma ilha de edição, né? É uma ilha de edição, como diz Vale Salomão. Quer dizer, tem algo que você vai usando também dessas figuras. Então, às vezes, por exemplo, as minhas filhas estavam bravas comigo, não tinha acontecido nada. Eu falei assim, você está brava com a mãe, pessoa física ou jurídica? Porque tem o eu, que faço um monte de cagada. Claro. E tem a figura da mãe, que deveria ser a provedora e que nunca é satisfatória, nunca dá conta, nunca realiza tudo que você está... Então, são duas figuras importantes que a gente tem que tentar administrar. A pessoa que foi a sua mãe e o que ela significa. Sim, e o que você faz com que isso. É a mãe, isso aí, pra gente. A gente estava falando das histórias, né, que você colocou aqui no seu livro, histórias delicadas, que envolvem a sua família também. A família, eles se incomodaram com essa exposição? Então, claro que é uma coisa que você está perguntando desde o começo, né, na verdade. É claro que eu fiquei com medo de falar de coisas íntimas.
Mas eu, desde a primeira linha, digo, é a minha versão dos fatos, eu nem sei se é bem assim. Aí eu mandei para os meus irmãos e aí comecei a receber os feedbacks, né? E aí tinha coisas engraçadíssimas. Meus irmãos são muito fofos. Então, assim, tipo, olha, aquele tio não foi aquele, foi o outro. Aquele que me dava uma fruta cheia de espinho foi o tio fulano. Aí eu tava assim, nossa, Vera, eu tava lá e não lembro de nada disso. Assim, muito interessante. Nunca imaginei, por exemplo, eu conto de um aborto que eu fiz, meus irmãos não sabiam. Então, são várias cenas que foram se cruzando e aproximaram a gente, principalmente a geração dos netos, assim, ficaram um pouco mais próximos. Eu acho assim, eu tentei fazer com que a minha história fosse uma história entre outras, não fosse a questão, que ela fosse um veículo para pensar o que dá para fazer com o sofrimento, né? Outra, eu achei que tinha um pouco assim, eu mostro o seu, eu mostro o meu, você mostra o seu e a gente está honesto aqui. Sim. Né? E a outra questão é que eu achei que ficou bem claro que é a minha versão, que eles têm outras versões, né? Eu achei, no fim, eu estou recolhendo coisas muito simpáticas. Eu achei que foi digno. Eu tentei. Sim, sim. Tentei que fosse muito digno. E nada ressentido, assim, sabe? E Vera, você é especialista em maternidade e criação de filhos, que para mim especialista é em criação de filhos. mais filhas, difícil isso não do é mundo. verdade. Não é verdade? Então você não é, mas assim... Filhas, isso não é verdade. Eu acho assim, a minha personagem mais difícil, mais deliciosa e mais da minha vida, mas acho a coisa mais difícil é educar filhos, assim. Mas como é que a sua criação influenciou a sua parentalidade? Então, totalmente, né? Assim, claro, porque né? me afetou totalmente. Assim, mas como psicanalista, eu fui me envolvendo com a pesquisa sobre a parentalidade. Eu brinquei, assim, isso não me torna uma especialista em cuidar de filho, que eu cometo todos os erros claro, iguais, não vem com piores manual, do que né? os Mãe outros, não vem com manual. Como né? mãe, eu sou mãe totalmente pessoa física. Mas a minha pesquisa é sobre parentalidade. Eu quero saber como é que isso se organiza, como é que isso acontece, né? Como é que a gente vira pai e mãe de alguém. Essa é a minha questão. Sempre foi, né? Essa semana eu ouvi o Falabella falando a hora que o momento mais feliz da vida dele foi a hora que o filho adotivo dele chamou ele de pai. A hora que o filho adotou ele. Mas ele já estava prontinho para... Ele já estava no lugar de pai, né? Para mim, me interessa quando você adota um filho, seja biológico ou não. Quando é que tem essa passagem na qual você assume essa posição. Então, essa é a pesquisa de uma vida. E, enfim, isso não resolveu nada do meu lado como mãe. Sim. E nem nada do meu lado como filha. Mas eu concordo, assim, a minha experiência, a minha sensibilidade, o meu jeito, ao longo da minha vida, me impulsionaram para a questão da parentalidade. Né? Tem a ver com a minha história familiar também. Sim, claro, claro. Porque minha mãe foi adotada, inclusive, né? O que eu fiz com o fato da minha mãe ter sido adotada na maternidade, uma adoção brasileira, tudo isso me afetou muito, né? Claro, lógico. Você diz no livro uma coisa que eu até tomei nota aqui, anotei várias frases aqui no livro. Um psicanalista emerge mesmo de um divã. Conta como é que as suas análises foram importantes na tua formação. Então, a primeira foi um desastre absoluto. Eu fui fazer a revelia do meu pai, juntei uma graninha, cheguei lá, ela era super incompetente, um horror total, uma pena. Que aí, como eu tinha 17... então eu fiquei muitos anos sem voltar para o divã, porque eu falava que deve ser um horror isso daí, eu não quero. Fui fazer milhões de psicoterapias. E depois, quando eu já tinha perto dos 30, né, porque agora estou com 60, faz mais de 30 anos, já com a questão da minha filha mais velha, de me tornar mãe, aí eu conheci um psicanalista mesmo, e aí foi muito legal. E assim, aí, de fato, está no Freud isso, está escrito, a teoria ela vem junto com a tua análise. É a tua análise que a teoria vai te ajudar a formalizar uma experiência que só dá para reconhecer no divã. Então, o circuito é divã, teoria, supervisão, troca entre pares psicanalíticos. É um circuito que passa pelo divã. Então, toda semana alguém me fala, Vera, como é que eu me torno psicanalista? Deita no divã. É na horizontal que você vai virar. Mas como é que você falou troca de pares na psicanálise? Como é que é isso? Troca do quê? Você falou troca de pares? Não troca com os pares, outros psicanalistas. Então, eu não sou psicanalista, lá estou na minha casa e sou psicanalista. Faço parte de grupos de psicanalistas que discutem casos, trocam figurinhas, trocam com seus pais. Entendi. E aí você vê o nível ético da pessoa, a posição dela. Claro. Você tem que dar provas da tua posição ética o tempo todo, entendeu? Claro. E aí a gente vai formando isso que é um psicanalista. Mas, de fato, a chave é o divã. É o divã, porque você tem que ter tido experiências com o seu inconsciente e se haver
com isso de uma tal forma que permita que na sessão você possa se haver com o inconsciente do seu analisante, entendeu? Senão você não vai escutar nada. Se você não escutar o seu inconsciente, você não escuta o do outro. Você só vai ficar reproduzindo preconceitos, ideias tuas, né? O Lacan ele diz uma coisa muito interessante. A gente não tem nem que entender o paciente. Porque quando você entende o paciente, você está dizendo, essa é a minha experiência igual a minha, eu te entendi. Você tem que escutar o inconsciente, que é muito mais radical. É muito mais radical. É não entender junto. Sim, falar, gostei disso. O que é isso que você falou? Não sei, não tem nada. Não, você falou, repete isso daí. Aí a pessoa vai, puxa, que engraçado, você usou uma palavra que você usava para não sei o que lá. E aí a coisa começa a acontecer, entendeu? E na posição de paciente, como é que a gente identifica o que é o inconsciente? Como é que o inconsciente dá sinais? Assim, isso que eu estou dizendo agora veio do meu inconsciente. Vexame, os vexames, o inconsciente está sempre onde o vexame está. Adorei. Você ia falar tua irmã e aí sai. Não, desculpa, não era. Eu ia falar minha mãe, saiu irmã. Ah, bicho, falou. Tá dito. Eu sei com uma coisa que não tem nada a ver. É o tal do ato falho, né? O ato falho. Sonhei com um negócio que não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver, sim. Pensei em claro. uma coisa, mas não tem nada. Pode falar, entendeu? Assim, a gente faz sintomas, a gente tem sonhos. Sonhos, né? A gente tem lapsos, tem atos falhos, né? Tem várias formas que o inconsciente... Para a psicanálise lacaniana, a verdade está no erro. Está no erro, está naquele defeito. A gente deu aquele defeito. Eu ia convidar a fulana para a festa, esqueci, não sei qual... pode ir lá dar uma olhadinha, que alguma coisa tem. Claro. Alguma coisa tem. E tudo bem, a gente... Analisar é ir atrás dessa coisa da gente que a gente desconhece, que é o estranho familiar, né? Aquilo que é estranho a nós mesmos, mas é mais ou menos familiar e de repente se reconhece no segundo tempo. Então o inconsciente ele está aonde a ciência elimina, a ciência fala, não, isso aí não é verdade, não. Tá o inconsciente está bem nesse lugar bizarro, sabe? Tem uma outra frase... Perdão, você quer continuar? Não, pode falar. Não, tem uma outra frase que eu adorei também. Desejamos, realizamos e queremos mais, pois we can get no satisfaction. Então, nós somos eternos insatisfeitos, é isso? Sim. Sim, né? Também acho. Mas é bom, Cissa. Não acho muito também, não. Porque já pensou se a gente fizesse uma refeição que acabasse com a fome? E você não tivesse outra refeição, não precisava fazer mais nada. Né? Quer dizer, o único momento que a gente vai estar totalmente satisfeito é na hora da morte, porque aí não tem mais necessidade. Então, é porque você come, é super prazeroso, mas é limitada essa satisfação, que você vai sentir vontade de comer de novo. E aí faz um programa, e depois faz outro programa, escreve um livro, aí que ótimo, mas outro livro. Aí tem um amor, mas que ótimo, mas tem outro amor. Quer dizer, é na insatisfação, é na falta que o desejo opera. Então, não ter a satisfação completa é estar vivo, é estar em movimento. A gente é feliz meio por contraste, né? Assim, o calor é frio. Eu acho pelo contraste, totalmente. Não sei o que você acha, mas eu acho que essa busca, se eu quero ser feliz. Eu, por exemplo, nem acredito nessa total. Eu sei que eu nunca mais vou ser, por questões minhas pessoais da minha história. 100% feliz, eu não vou ser nunca mais. Eu posso ser 80%, 70%. E eu corro atrás de ser feliz 70%. Mas assim, eu fico percebendo que são assim minutos. Minutos. Pode durar um dia inteiro, pode durar uma temporada, pode ser um boy não lixo, pode ser um filho que fez uma coisa linda, pode ser uma amiga querida, pode ser, sabe? Mas que de repente eu volto para algum buraco qualquer, eu fico triste. Então, assim, eu acho que não tem essa coisa, a felicidade, estou buscando ser feliz, sabe? Acho que eu fico mais buscando é ser alegre, saca? Eu prefiro ser alegre de vez em quando, dar umas boas, umas gargalhadas com umas amigas, tomar uns vinhos e rir. E, de repente, encarar a vida ali, mas não sei se essa busca, a pessoa que vai para uma psicanálise, em busca de felicidade... Está indo para o cara errado, pode economizar esse dinheiro, porque não vai rolar. É isso, eu queria que você falasse um pouquinho disso. O livro que eu escrevi antes do análise chama Felicidade Ordinária, porque o que o Freud promete ao final de uma análise é que a gente consiga lidar melhor com os sintomas mais incapacitantes, as inibições, os sintomas, uma angústia muito acachapante, as doenças psicossomáticas, você pode lidar com isso, mas ele promete a infelicidade ordinária, ou seja... A gente está aqui sabendo que a gente vai morrer, sabendo que estamos nesse planetinha vagando, esse planetinha azul vagando no universo. Quer dizer, isso está desde o começo, a gente sabe disso. Então, vamos curtir agora. Estamos felizes de estar aqui hoje, nessa bancada, conversando. É o que temos, entendeu? A gente tem que viver isso aqui, porque
Não tem essa felicidade. Essa felicidade é um modelo neoliberal, sempre consumista, essa ideia de platô, né? Ela é muito ruim. Inclusive, ela é muito adoecedora. O que é a ideia de platô, desculpa? Um platô. Você chega num platô de felicidade, você vai ter os tais objetos e você é feliz, acabou. E você é feliz. Que é a promessa neoliberal mesmo, né? Você vai chegar nesse platô, corre, chega lá. Só que essa mentira vai levando a gente à depressão, porque como a felicidade é sempre parcial, a sensação que você tem é que está todo mundo gozando, menos você. Mas isso é puro suco de consumismo neoliberal, é uma ideia completamente equivocada. Você, numa das suas análises, Vera, você percebeu que nunca a gente vai saber o que o outro espera da gente. E eu acho isso muito óbvio. Mas eu achei uma constatação, assim, vendo no teu livro, eu digo, ai, que coisa mais libertadora, cara, porque eu não vou ser o que você espera de mim, meu amor, eu digo isso pra filho também, e viver em busca de atender essa expectativa de terceiros, sabe? É exaustivo, cara. Pra mim, isso é felicidade. É quando a gente se liberta disso aí. Exatamente. Mais do que qualquer sentimento de felicidade momentânea, quando você... E se liberta na medida do possível. Quando você tem um pequeno foco no aqui e agora, você consegue estar presente, sem ansiedade de antes ou depois, e quando você consegue não estar tão preocupado com o que as pessoas vão pensar. Isso pra mim é... Mas você não vai ser nem o que você espera ser, que dirá o outro. Você é uma decepção para você mesmo. Com certeza. Porque o teu modelo de si mesmo, um delírio de quando você tem 2 anos de idade e se acha realmente tudo para o papai e para a mamãe. Eu falo, né? Você se acha o bebê maravilhoso, sua majestade do bebê. E depois dali é só derrocada. Você só vai caindo. Porque você não pode corresponder a essa monstruosidade que é o ser completo. E aí você vai fazendo umas negociaçõezinhas, né? Então, por que os filhos fazem análise na gente selvagem? Porque você acha que você vai ser a mãe e os caras vão te dando aquele feedback de que você é uma mãezinha, uma pessoinha cheia de defeitos. E o tempo todo eles vão servindo de espelho. E aí você vai caindo. Eles vão fazendo isso de um jeito acusatório, mas chega uma hora que eles fazem de um jeito um pouco mais... blasé, né? Mas tipo assim, mãe, a gente conhece. Sabe, exatamente. A gente sabe. E você fala, você conhece, então tá bom, já põe na conta. Perdido por mil, perdido, né? Então, assim, a autoimagem é a grande negociação que a gente faz o tempo todo. Por isso que a gente fica sofre tanto, né? Exatamente. Porque é uma cobrança, a gente acaba se cobrando mais até do que dos outros, né? Sim, os outros cobram menos do que a gente mesmo da gente. A gente projeta nos outros. Porque os outros não estão se importando tanto. Não, tô nem com você tá nem aí. Você é preocupadíssimo em satisfazer. Agora, Vera, você também passou por alguns lutos na sua vida, e esse é um dos assuntos que aparece no livro. Como é que a psicanálise, eu pergunto isso meio que já sabendo, mas é muito para o público, como é que a psicanálise ajuda o paciente a lidar com essa dor? A lidar, porque é uma dor que não cura nunca, mas assim, como é que a psicanálise pode ajudar a passar por um luto? Então, o luto para o Freud, ele é um processo natural. Tipo, você corta, faz a cicatriz, você não precisa ir lá e falar cicatriz, o bicho vai rolando. O luto é um processo no qual você perde alguma coisa que você ama muito, no caso uma pessoa, se for o caso, e você vai recolhendo aquele afeto para você e chega uma hora que você fala, bom, eu vou seguir minha vida, eu vou reinvestir esse afeto em outras coisas. No primeiro momento você só pensa na pessoa perdida e depois você consegue pensar nas outras pessoas, pensar no teu trabalho, pensar em você mesmo. Você reinveste aquilo que voltou para você, né? Então esse é um processo que não precisaria de tratamento. Só que o luto, ele requer alguns cuidados, requer tempo, as pessoas precisam reconhecer que você perdeu um objeto. Não adianta falar, você perdeu teu marido, amanhã você tem que voltar para o trabalho porque tem expediente. Pô, não dá. Tem que ter um reconhecimento social da tua perda, né? E tem uma série de processos. Mas o luto, às vezes, ele enrosca em alguns pontos. Tem alguns pontos que a gente se sente culpada, a gente se sente que não fez o que deveria ter feito. A gente tem 1000 fantasias sobre a nossa onipotência. Então, a psicanálise, ela ajuda a gente a entender o que a gente perdeu junto com o objeto amado. O que a gente perdeu junto? Pode ser uma fantasia onipotente, de achar que teria que proteger aquela pessoa de tudo, ou que aquela pessoa, se me amasse mesmo, não me deixaria, mesmo doente. A gente vai descobrindo formas de se haver com isso. A culpa de estar vivo quando o outro não está. São coisas que são o trabalho do luto também.
Eu fiz terapia do luto, eu acho fundamental. Fundamental, e inclusive acho que eu tento sempre trazer aqui, mas é uma coisa que não tem muito, não existe muito, e é desconhecido por muitas pessoas, o que eu acho pior, a desinformação, entendeu? Porque eu acho que me auxílio, junto com a minha terapia normal, lacaniana, eu fiz a terapia do luto, que me ajudou muito a coisas, enfim. E eu tenho sempre uma coisa que eu já disse por aí, enfim, pode ser que eu esteja sendo repetitiva aqui, mas acho que é importante falar. Eu não considero perda. Eu nunca usei essa palavra. Perdi minha mãe. Porque você usou o exemplo de um jantar. Acabei de fazer uma refeição. Então, assim, perdi esse jantar porque acabou? Não, eu ganhei essa comida. Está na minha barriga. Me alimentei muito bem, inclusive. Sabe? Então, assim, eu, por exemplo, tive um filho de 18 anos. E sou muito bem alimentada do amor que ele me deu e tenho até hoje. Eu não perdi nem um minuto um filho. Minha irmã foi embora essa semana, minha irmã mais velha, anteontem, sábado. Também considero que eu não perdi, não. Eu ganhei, inclusive, ela era muito mais velha do que eu ganhei, aprendi com ela, me ensinou muito porque era mais velha. Então, eu não elaboro, nunca elaborei, nunca. A terapia me ajudou, mas assim, nunca senti como perda. Eu senti assim, como é que eu lido com essa dor que agora habita em mim, que é só minha, que não adianta o pai ou a pessoa que ama tanto quanto eu, a dele é uma, a minha é outra. Como é que eu crio um lugar aqui dentro de mim, gostosinho para essa dor, que ela não me machuque tanto. E que eu saiba que eu vou conviver com ela pro resto da minha vida. E eu vou tentar que ela seja minha possível amiga. E não me machuque. Eu acho que essa é um norte, um target, assim, que eu procurei seguir. Porque eu te pergunto isso assim, eu acho que essa coisa, a perda, a falta, eu não fico pensando na falta. Claro que eu morro de saudade. Eu já estou com saudade da minha irmã. Do meu filho eu tenho toda hora, todo dia, todo segundo. Mas eu não alimento isso. Sabe, a falta. Foi o jeito que você elaborou a tua perda. Eu acho que não tem dois jeitos iguais de elaborar. O processo analítico é um processo de elaboração. Você fez a sua elaboração. E às vezes até abrir mão da dor é abrir mão de um resquício do outro. Não, mas eu acho que você não abre mão da dor nunca, não. Você não consegue. Eu não tenho essa competência de abrir mão da dor. Sabe, essa coisa da superação. São coisas que eu não acredito e inclusive, me irrita. Essa coisa fala assim, você é um exemplo, não sou, não. Não superei, não vou superar. Então, a dor, e nem pretendo. Ela ocupa um lugar. A dor é minha e eu vou morrer com ela, vou levá-la comigo. Mas, não, eu estou falando porque assim... A minha mãe perdeu 2 filhos, né? Ela perdeu um com... são os lutos que você... um com 24 e um com 45. Ela está com 98, ela seguiu vivendo a vida dela. Ela fala deles de quando em vez, mas eu vi que ela seguiu mesmo a vida dela, seguiu com bastante paixão pela vida, né? Sim. Então ela fez alguma coisa ali com aquilo. Eu acho que cada um vai fazer em nome próprio. Agora, quando... por isso que eu digo, a psicanálise ela tem uma função... Quando o luto não opera, então a pessoa não consegue seguir a vida dela. Entendi. É ali que... Por isso que eu falo de falar, não é... o luto não é uma doença. O luto, ele não é tratável. Você dá destinos para ele. Agora, quando ele emperra, então a pessoa nunca mais voltou a trabalhar, nunca mais voltou a amar, ou voltou muito deprimida, ou a vida dela foi perdendo o significado. Aí entra a análise, porque o luto perdeu... A gente tem que elaborar, tem que se haver com aquilo que não está mais ali. Maravilhoso, né? E tem mais depois do intervalo. O Papo é com uma das podcasters mais criativas da internet, Tati Bernardi. A gente volta já já. E a gente está de volta com o Seu Sem Censura, que está exibindo entrevistas que já passaram por aqui, mas vale a pena ver de novo. Agora é a vez da escritora, cronista, roteirista e podcaster Tati Bernardi, que lançou o livro A Boba da Corte. Mas de boba, ela não tem nada.
Roda pra vocês verem. Tati Bernardi, minha querida, que maravilha você tá aqui. Minha linda mãe de Rita, que a Rita tá dando aula também, a Rita vai te dar um banho, hein? Sim. Tati, muitas da sua escrita fala das suas vivências, eu vejo seu podcast, mas você fala de você. De vez em quando bate um medo de se sentir exposta, assim? De vez em quando não, acho que bate o tempo todo. Acho que muito nova eu tomei uma decisão de que o prazer de me narrar, ele era maior do que o medo que isso me dava. Sim. E aí eu fui, esse contrato ele foi se renovando ano a ano, a cada coluna, a cada livro que eu lanço. Bate aquele, mas é mais um friozinho na barriga, gostoso Medo do bom. que tem esse meu último livro, por exemplo, até foi o David Sedaris, um autor que eu adoro, gosto muito dele. Ele fala que se o livro vai, porque os meus livros eles são autoficção, assim, parte de uma base verdadeira, mas tem uma criação para ter mais colorido, para ter, né? Mas ele fala A realidade, às vezes, precisa dessa ajuda, né? Exatamente. Então, eu digo que a parte de ficção é a parte dos exageros, tem uma base de verdade. E o David Sedaris uma vez falou que quando era muito, que ele achava que podia incomodar alguém, ele mandava o livro antes. E eu fiz isso com esse. Mandei para um ex-namorado e para minha mãe. A boba da corte. E eles Tati liberaram. Bernardi. Um ex-namorado, Tati? Então, eu só vira livro quando é esse. Do atual, eu E a editora é maravilhosa, a editora Fósforo. Essa editora é maravilhosa. sensacional. Esse livro aqui é meu já, tá? Não devolvo por nada, que eu quero ler. Por favor. Agora, vem cá. O ex-namorado tu aprovou, adorou, né? Não, adorar não. Ele só falou, olha, eu não vou calar uma mulher, nenhum homem progressista hoje em dia vai cometer A pachorra. vai ter a pachorra de... Ele, não, você é uma escritora, vai em frente, estou um pouco magoado, mas a gente continua amigo. É porque também os meus livros protegem as pessoas, porque um personagem são 10 personagens misturados. Sim. Né? Você Nunca dilui, é muito. claro. Tem umas 2, 3 piadas que ele ia se reconhecer, eu achei por bem mandar. Mas também é outro nome. Isso que eu ia botar, outro nome que você Não, bota, as né? pessoas Tá. estão protegidas, até porque eu tenho advogados, eles me obrigam. Você tem falado que esse livro é sobre códigos sociais. Sim. Dá uns exemplos de situações em que você percebia essa diferença de realidade. Porque eu sei um pouco da tua história. Você nasceu na Zona Leste, não é Sim, isso? São Paulo. Em São Paulo, É. num bairro chamado Largo do Maranhão. Eu nasci no Tatuapé. No Tatuapé. E nasci ali perto do metrô Carrão, que as pessoas agora na internet estão... Você não deveria ter feito um livro sobre mobilidade social, porque o Tatuapé só tem milionário? Estão falando da Anália Franco, veja bem, eu nasci ali perto do metrô Carrão. E eu posso contar a história da minha vida que eu quiser. Óbvio. Agora, né, vão dizer o que eu posso contar e o que eu não posso contar. Mas tinha o Lago do Maranhão, era próximo, né? E o livro começa porque eu só fui perceber isso na análise muito tempo depois. Hoje em dia, em São Paulo, eu moro na Rua Maranhão. E aí eu nasci perto do Lago do Maranhão, né? E quando eu dou uma festa, assim que eu mudo para o meu apartamento, uma amiga, porque aí já estou pertencendo a uma elite... Elite social, intelectual. Intelectual, né? E uma amiga da elite manda uma mensagem para mim, olha, eu coloquei Maranhão na hora que eu fui chamar o Uber, e ele veio parar num lugar que parece desova de corpo. Eu tô apavorada. E aí ela manda aquela foto que manda quando... Localização. Localização, porque ela tava com medo, achou que era um assalto. E quando ela manda, é a rua da minha infância. Aí aquilo me dá um mal-estar terrível. Eu falo, o que eu tô fazendo aqui, nessa casa, com essas pessoas? Tinha ali das, sei lá, 80 pessoas que eu chamei, tinha umas 15 que eu adorava. O resto era oba-oba, né? Ali muda muito. A partir daquele momento, eu começo a... dar festinha para os meus 10 melhores amigos. Exatamente. Porque ali me dá uma ressaca, Claro. sabe? De um comportamento meio de, sei lá, ver ser visto, uma coisa... Parece que eu amadureço 10 anos só de olhar a mensagem dessa amiga dizendo... Meu, vim parar num lugar horroroso. E esse lugar horroroso... Uma chamada na real, é né? o lugar da minha infância, é. né? Mas, assim, uma coisa que eu acho importante falar desse livro, eu nasci numa classe média, eu estudei em colégio particular, eu sou uma mulher branca, então eu tive muitas facilidades. Então, ele não é um livro sobre uma trajetória da heroína que sofreu para chegar, não. Mas ele é um livro sobre códigos, porque, de fato, e quem é de São Paulo, imagino que várias cidades, vários estados brasileiros vão reconhecer isso, mas São Paulo reconhece muito rapidamente que é quando você ascende para a Zona Oeste
principalmente dentro de uma elite intelectual, tem muitos códigos. Até hoje... A Zona Oeste, vamos explicar assim para quem não conhece São Paulo. É, Zona o Oeste centro expandido, Pinheiros, Vila Madalena, Higienópolis, lugar de gente com mais poder aquisitivo, mais... E assim, primeiro eu acendo um pouco mais para essa galera, eu vou trabalhar em publicidade, começo a ganhar dinheiro e conheço galera com mais dinheiro. Mas onde eu percebo mesmo esses códigos é quando eu começo a entrar na elite intelectual, que é aquelas pessoas que eu olhava, meninas da minha idade, eu com 20 e poucos anos, a mãe socióloga, o pai diplomata. mais antigo. E eu olhava e falava, imagina, nascer nessa casa cheia de livros, com a mãe socióloga, o pai diplomata. Só que nesse livro já é um resgate, que a gente estava falando de origem, originalidade vem de origem, adorei isso, que é um resgate que, assim, na verdade, a minha herança é a minha mãe ter me sustentado sem ter terminado o colegial. Sim. Se a herança da outra era a mãe socióloga, que legal para ela, mas a minha história... Olha suas fotos com a mãe. Linda. Que mãe linda, hein? Pô. Lindíssima. Tá meio brigada comigo, um beijo pra ela. Qual é o nome dela? Por causa do Ruth. livro? Ô, Ruth, não é com a por causa do Tati, livro. não. Pelo amor de Deus, Ruth, libera, Ruth. Você foi mãe helicóptero, hein, Ruth? Foi total. Beijo, Foi Ruth. total. Tati, você já disse também que você ficou muito ansiosa antes de lançar esse livro. Por quê, hein? Fiquei muito ansiosa justamente porque eu sabia, tem uma coisa assim, vocês falaram também, eu fiquei encantada pela conversa de vocês falaram, e você também falou, né? Todos aqui falaram, na verdade, que muitas vezes a história não é admirada porque não vem com respaldo de uma universidade, por exemplo, as suas histórias de vida, tal, alguém pode falar, sim, mas cadê seus doutorados, cadê seus mestrados? E a história de vida linda, né? Então, eu tinha medo porque ele é um livro que ele mexe um pouco. As pessoas, por exemplo, algumas pessoas que leram falaram, não, você tinha que ter colocado mais referência que você leu Pierre Bourdieu, que você leu Didier Ribon. E eu falava, eu estou contando a história da minha vida, eu não preciso ter 3... Dar uma carteirada intelectual. Eu não preciso ter 3 mestrados em ciências sociais. É a minha história. Desculpa, esses 2 que você falou é dupla sertaneja? Maravilhoso. Amo. E eu sabia que eu ia ser xingada, porque enquanto eu estava falando ali de maternidade, aí deixa ela lá. Mas na hora que eu fui falar é um livro um pouco mais, com uma pegada um pouco mais política. Eu sabia que ia ter um intelectual incomodado, eu sabia, né? Sendo que assim, eu sustento 3 casas pensando e escrevendo. Então não vai dizer que eu não sou intelectual também. Gente. Intelectualidade não está atrelada a diploma na parede, né? Exato. Está atrelada à poética, sensibilidade, da forma de enxergar o mundo, né? E de se expressar nele, né? Sim. E tem uma coisa, Tati, que eu estudei sobre você até tomei nota aqui, que no livro você é bem crítica com essa elite progressista, paulistana, assim, mais no caso. Teve gente que se incomodou e reclamou com você, né? Desse livro? Bom, eu já estou com 46 anos, eu me fechei. Eu falo que são os meus sobreviventes, assim, porque há 25 anos que eu escrevo coluna, tive coluna em várias revistas, em jornal, lancei um monte de livro, e sempre eu estou contando as minhas histórias e as pessoas acabam aparecendo, quem está no meu entorno acaba aparecendo. Óbvio. Então eu criei, agora aos 46 anos de idade, eu posso dizer que eu tenho a minha turma de sobreviventes. Que são os Fechou o elenco. Eu fechei o elenco. Isso, então, são Fernanda. Amigos que sabem que vão aparecer nos textos, que gostam do que eu escrevo, que ficam até frustrados quando não aparecem numa crônica. Eu quero aparecer numa crônica. Pronto. Você sabe que meu ex-marido, quando a gente separou, falou pra mim, bom, agora que a gente está separado, é o seguinte, vou pôr até essa minuta no contrato do divórcio, que é, não quero mais aparecer em nada. Nenhum texto. Beleza, aí... Não, Por isso que os homens têm medo, eles têm medo de namorar você. É por causa disso? Alguns têm. Aí lanço esse livro que não tem uma linha sobre ele. Ele me liga puto. Então quer dizer que você jogou 10 anos no lixo. Não tem uma linha sobre mim, eu não fui nada. Eu falei, você falou que é por minuto em contrato. Eu fiquei com medo. Ele falou, pô, mas nada. Não, uma xingadinha.
nadinha, nada, eu estava acostumada. Eu quero, inclusive, agora contar essa história rapidinho aqui, porque o tempo é da Tati, não é meu aqui, mas enfim. Uma vez eu li acho que foi um verso, alguma coisa, não era nem tão grande assim, tão bonito, tão bonito, tão bonito, e que aí alguém me falou que era da Clarice Lispector. Eu resolvi postar nas minhas redes sociais, e botei Clarice Lispector, até que uma amiga minha, escritora, talvez tenha sido até caído o golpe da Clarice Lispector. Fernando Pessoa tem muito também, né? Tem demais. É veríssima. E aí, eu acho que foi Marta Medeiros até, não sei quem foi, uma escritora que me ligou e falou assim, Cissa, não é da Clarice, é de uma escritora maravilhosa, fodástica, chamada Tati Bernardi. Aí eu fui atrás, falei, caraca. Aí eu recebo um áudio dela, eu falei, gente, que honra. Um áudio Cissa Guimarães aqui do nada. Pedindo perdão, e agora estou publicamente pro Brasil todo. O texto lindo, maravilhoso dessa gênia Tati Bernardi. Mas qual elogio maior do que achar que era da Clarice Lispector? Gente, agora tem uma outra história também que é sua. Que a sua mãe lia o seu diário quando você era adolescente. Sim. Aí ela descobriu que a mãe lia. Que a dona Ruth... Vamos trazer ela de volta. Olha só, a mãe lia, entendeu? E aí ela descobriu. Tá? Não, ela começou a sacanear a mãe. Conta o que você fez. Ela, quando eu era pré-adolescente, assim, sei lá, 13, 14, era adolescente já. Ela parecia mãe de Ná, porque, sei lá, eu brigava na hora do recreio com a Juliana. Aí escrevia no diário, estou magoada, briguei com a Juliana. No dia seguinte, café da manhã, sabe essa amizade com a Juliana? Tive um sonho que parece que brigou com a Juliana. E eu, caramba, minha mãe é sensitiva. No dia seguinte, fui super mal na prova de matemática, mas também essa professora, minha mãe... Sei, eu tô com a sensação de que precisa de um reforço em matemática. E eu fiquei, sei lá, caí nessa por um mês, né? Minha mãe é sensitiva. Aí um dia eu pensei assim, peraí, eu acho que ela lê meu diário. Aí eu falei, mãe, você tá lendo meu diário? Eu não tô. Aí eu falei, eu vou provar que ela tá. Eu ia no diário e escrevia assim, bom, minha vida está muito complexa, tenho transado com 3 ao mesmo tempo. É muito gênio, e experimento todo tipo de droga na hora do recreio. Minha vida é uma loucura, drogas e sexo. Eu com 14 anos, extremamente virgem, careta. Um dia eu chego em casa, tá meu tio e meu pai. Era uma intervenção. Precisamos conversar. Aí eu falei, eu só queria provar que minha mãe lê meu diário. Não experimentei drogas, não estou fazendo suruba aos 14 anos, tá tudo certo. E aí eu falei, bom, escrever tem um poder, olha o que causou aqui, né? Tati, você é muito maravilhosa. E eu acho que uma coisa que é genial em você, que você não tem o menor problema, porque isso eu acho realmente uma qualidade maravilhosa, assim. E eu não tenho o menor medo de rir de mim. Você não tem o menor medo de rir de você? Não. Você não tem medo de... Fica claro nos seus livros isso, Você sabe que né? quando eu estava na escola ainda, no ginásio, tinha uma menina, eu era esquisita, né? Usava aquele aparelho... Sim, que vai estar... Eu sei, eu usei também. Usava um óculos com uma haste só, porque quebrou a outra e meus pais brigavam que ia consertar. Enquanto eles brigavam, é você que vai pagar. Eu fiquei 3 meses com uma haste só. Então eu ia com uma haste só, óculos torto, um aparelho aqui, toda cagada, e eu era feia, então, né? E tinha uma menina na minha escola que chamava Fabiola, e as pessoas falavam, a Fabiola é igual a você, só que ela é linda. E você é feia. E o bullying. E aí, o que eu fiz? Eu inventei o meu apelido de Fabiola Feia. Na hora que eu inventei o meu próprio apelido, o bullying acabou. Porque eu me zoei melhor do que os outros. E eu falava, eu sou a Fabiola Feia, né? E depois também tinha uma coisa que eu era fresquinha, que não sei o quê. Eu falei, bom, então eu sou a Tatines, porque tinha aquele comercial, Tostines vende mais porque é fresquinho. Eu inventava meus apelidos. E aí eu percebia um poder nisso, que eu ria antes, né? Então eu, desde criança, tenho um prazer imenso em me zoar. É uma saída super positiva, né? O Freud vai falar que são xistes, né? Sim. É uma forma de você usar os mecanismos de defesa a seu favor, de uma forma criativa. E eu escutei isso o tempo todo aqui, né? Vocês que são artistas, né? Como a gente pode, né, trabalhar a nossa saúde mental a partir da arte, né? Com certeza. É interessante como salva, meu amor, como é que a arte salva, né? Salva. E como é que isso aparece o tempo todo na fala de cada um de vocês. E tem outra coisa que ajuda muito a saúde mental, doutora, que é os podcasts, essa maluca daqui, no canal dela no YouTube, que ela tem, que são 3 programas. Eu não aguento mais trabalhar Olha só, Joaquim, reparação estérica, não é histérica, é estérica,
Desculpe o transtorno, é o segundo. E o terceiro, você não sabe o que eu sofri. Mas o você não sabe o que eu sofri nasceu justamente disso. O ano passado, 2024, eu sofri feito uma... porque eu separei de um casamento de 10 anos. Alguns meses depois, engatei num namoro de 2 anos. Quando esse namoro de 2 anos acabou, eu sofri pelo término do namoro de 2, junto com o término do casamento de 10. Caraca! Porque eu não tinha feito o luto na hora que tinha que fazer. Nossa. Porque eu já engatei num namoro. Então, quando veio o combo. Duas dores diferentes. Que somou juntas. E eu falei, enfim. E aí eu pensei, imagina que delícia se tivesse um programa que a única pergunta do programa é: qual foi a vez que você mais sofreu por amor e como que você saiu dessa? E aí eu criei Você Não Sabe O Que Eu Sofri, que eu vou na casa das pessoas e eu só faço essa pergunta. É o único podcast que eu fico quieta. Que os outros eu interrompo todo mundo. E a pessoa conta, e a pessoa se emociona, e a pessoa mostra foto da época. Às vezes são histórias de 20 anos atrás, ela já casou, já teve filhos. Às vezes são relacionamentos que depois de 15 anos ela voltou com a pessoa. E são histórias lindas, assim, né? Mas eu gosto muito da reparação histérica. Reparação histérica sou eu, Miri Lacombe, maravilhosa, Manuela Cantuária. Maravilhosa. Elas são muito feministas, elas leem tudo. E eu sou o alívio cômico do programa, eu fico provocando. Olha lá, é genial, gente. Aí ela conta, eu queria que você contasse quando é que você foi no seu endocrinologista, na sua nutróloga. Pois é, então no último programa é isso, que é a doença da saúde a qualquer custo. Olha isso, a doença da saúde vai passar. Olha essa história é genial. Caí no golpe da bioimpedância. Bioimpedância. Que aí você vai, é uma fotografia do dia, às vezes você tá, sei lá, menstruada e tá... Virou noite trabalhando, tá, sei lá. E aí você chega, tudo bem. Ele é um registro ali, até para você ver... A massa magra. Massa magra, bararã. A posição corporal, tudo, Mas eu tenho uma coisa, aí vai entrar nas doenças, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque eu sou hipocondríaca. Eu tenho uma coisa, que eu já nasci com isso, eu tenho frouxidão ligamentar, o que significa que eu faço coisas estranhas, eu posso pôr a perna até aqui, mesmo não sendo bailarina. Você é alongada, não é frouxidão. Eu sou alongadíssima. Não fala frouxidão, você é alongada. Eu sou alongada, mas isso significa que eu não pego músculo fácil, eu tenho a característica mais molinha. Então, provavelmente a minha bioimpedância, quando eu era criança, já ia dar essa estrutura que não tem tanto músculo, né? Mas eu caí numa dessas nutrólogas das estrelas que olhou e falou, bom, é o seguinte, já tem a data do teu falecimento aqui, entendeu? Você está muito doente, provavelmente já tem gordura no fígado e no coração, e eu, uma mulher magra. Eu saí de lá péssima, ela me deu um monte de suplementação. Eu saí de lá, comecei a tomar as coisas todas e fiquei com uma gastrite pesada. Fora que eu virei a louca da musculação, porque ela falou assim pra mim, se você não fizer musculação todo dia por 1 hora, daqui 20 anos você não levanta da privada sozinha. Pelo amor de Deus. E 20 anos passa rápido, né? Eu não 20 anos passa rápido. Eu falei, bom... 20 anos a gente aí estourei joelho, estourei lombar, gastrite no estômago, aí fui numa outra médica. Uma segunda opinião. Ela olhou minha bioimpedância e falou, tá ótima, viu, querida? Olha só, é só a tua gastrite mesmo que tá séria. E a tua lombar que tem 8 problemas. Então, como é que é o negócio? Você falou, a saúde a qualquer preço? Como é que você falou? A doença da saúde a qualquer custo. A doença da saúde a qualquer custo. Maravilha. Que é isso? E tá a moda dessa E como isso é atual, e como isso tem machucado as pessoas. Exatamente, Jackson. Essa coisa de suplementos, você querer... Porque tudo bem, graças a Deus, a medicina e a ciência alongaram nossa existência aqui na Terra, tudo bem. Mas, cara, tem um custo também. Eu reparei isso, eu me identifiquei tanto quando eu vi esse teu podcast, porque eu falei assim, caraca, a minha cestinha, depois do almoço, do jantar, ela vai aumentando. E é zinco, é magnésio, é cálcio. Eu digo assim, cara, e de vez em quando eu faço uma dietinha, eu como um chuchu com um peixinho e tá com magnésio, cálcio, lembra? Eu digo, gente, é uma dor no estômago danada. Gente, depois. O ferro não dá, o ferro dá muita dor de estômago. Não, era muita coisa.
Tomar ferro todo dia. Já basta que a gente que a Já vida basta que a vida... Substitui por um feijãozinho. Né? Agora, você tá meio brigada com a dona Ruth, mas você tem uma relação muito forte com ela, né? Muito forte. Ela lia seu diário, tudo bem, mas... A gente é tanto amor, né, que de vez em quando dá uns... É muito... Eu tenho mãe e filha muito teatrais. A minha filha, E vocês acham que você não é teatral? Eu sou pra caceta. Bom. A minha filha, com 5 anos, 4 anos, a gente brigava, ela fazia uma mochila, botava 2 blusas, um ursinho, uma vez botou até um chapéu, achei maravilhoso, e falava, estou indo morar na rua. Com 4, 5 anos. Olha, tá vendo? Lá em casa foi teatral também. Pra mim chega, entendeu? Porque assim, eu acho que você não me ama mais. Então, e eu tenho uma mãe dramática também, quando eu tinha 20 e poucos, até mais nova, 18, queria passar feriado com um namorado. E minha mãe, vou ficar 4 dias sem te ver, eu já tinha 20 anos de idade. E aí sempre tinha uma coisa que ela passava mal, ficava, sabe? Vinha Tô num teatro aí. Teatro, você vai me largar doente, aí lá ia eu culpada para as viagens, aí muita terapia depois, eu melhorei, mas ainda... Eu vou ter que olhar pra Mônica, melhorei. Mas agora eu faço parecido com a minha filha. A minha filha, se tivesse diário, eu tava lendo já também. Você não acredita, Não, tô brincando. Não, tô brincando. Tá. Vamos cometer erros novos. Erros novos. E Tati, que tipo de mãe você tá buscando ser? Sem o exagero, eu quero escutar a subjetividade da minha filha. Porque eu fui criada por uma família que, se eu tinha uma gripe, ficava 15 pessoas em cima de mim. Meu Deus, uma gripe, cuidava. Mas se eu tinha uma angústia, e não é por mal, era uma outra época, eram pessoas, né? Não tinha, conte-me suas angústias, não tinha isso, né? E acho bem normal que não tivesse 40 anos atrás no Tatuapé. Porque foi uma família maravilhosa que me deu tudo, mas não tinha espaço para isso. Estavam ralando, trabalhando muito, né, para poder dar uma vida para mim e eu chegar onde eu cheguei. Mas aí minha filha, desde que tem 2 anos, 1 ano, eu ficava, o que você está sentindo? Conte-me suas angústias, me fale o que você deseja. E eu peguei pelo excesso. Porque até meu analista na época falou assim para mim, nesse momento... Você precisa ensinar ela a desejar, não é para perguntar tanto o que ela deseja, você precisa ensinar ela a querer. Porque ela nasceu eu já obcecada com escutar tudo que ela tem a me dizer, sabe? Às vezes ela nem sabe, né? Não sabe, nem Dar falava. espaço, né, para ela produzir né, esse desejo. Então, eu quero ter esse olhar, até porque eu estudo psicanálise há muito tempo, então eu quero ter esse olhar muito sensível para ela, mas acho que a grande missão agora é não sobrecarregar a minha filha com boas intenções. Acho que essa é a minha... Isso, gostei. Sabe? Lindo. Poder ser um pouco mais leve com a minha obsessão em ser perfeita. Claro, pelo porque amor eu de acho Deus. que isso... E se passar isso pra ela é horrível. Não. E a gente tem que errar muito. O erro é ótimo, né? Sim. Como a gente aprende com dor, com erro, como a gente evolui. Outro dia eu falei, o que você tem? O que você quer me falar? O que você está sentindo? Ela só olhou para mim e falou, sai daqui. Agora, a Rita deve te ensinar muita coisa, não te ensina não, Tati? Muito, o tempo inteiro. Inclusive, se eu estou trabalhando demais, ela vai lá, me arranca que do barato. escritório. E assim, muito bom. Ela está me salvando desse ensimesmamento no meu escritório ali. Ela tem sempre uma opinião sobre a minha relação com a minha mãe, a minha relação com o meu namorado atual. Como tu namora, hein, garota? Graças a Deus, geral. Eu pego geral. Já falou de uns 4 a 5. Ela já falou de uns 30 namoros aqui. Isso é trabalho de campo, é pra Os personagens. Precisa ter matéria-prima. Tem que ter personagem, né, Tati? Eu atiro para 10, um cai. Ô, Clarice Lispector. Essa frase foi bem Clarice. Atiro para 10, um cai. Eu pego geral, fecha aspas, Clarice Lispector. Olha, gente, aqui, A Boba da Corte, Tati Bernardi. Esse livro daqui, eu tô louca, vai ser esse final de semana que eu vou ler todinho, porque antes eu tenho que estudar os meus amigos aqui, né? E, gente, Tatizinha, obrigada. Obrigada a você. Eu vou te chamar a Rita pra vir aqui um dia, tá? Ela vai arrasar. A Rita vai arrasar. Vai falar de você. Ela vai trazer verdade. Nossa. Ritinha, um beijo. Sua mãe é maravilhosa. Parabéns pela sua mãe, hein? Tá? Beijo, minha linda. Que luxo, né, gente? Intervalo e já tem um papo com a jornalista Bárbara Gância. Fica aí, me espera, porque é
rapidinho. E a gente está de volta. Vamos agora rever momentos de força, resiliência, coragem e muita determinação com a jornalista Bárbara Gância, que travou uma luta de peito aberto contra o alcoolismo. E a conversa foi incrível. Roda, por favor. Bárbara Gância, viro cadeira para você com muita honra. Te agradecendo desde já e te aplaudindo. Agradeço. Cara, a vida de muita gente, Bárbara, dava um livro. Mas a sua deu um livro, dá uma peça de sucesso, que a gente já falou com a Marisa. Você em algum momento imaginou que a sua vida daria essa reviravolta, assim? Não, nunca. Inclusive, tem uma frase na peça que é do livro, é uma grande amiga minha que falava o tempo todo. Ela falava, Bárbara, você vai ser enterrada de caixão lacrado, porque ela achava que eu ia tomar uma peixeirada, entendeu? Alguma coisa assim. Ou ser atropelada por uma betoneira, alguma coisa. Sim. Alguém ia calar minha boca de alguma forma, entendeu? Porque eu só aprontava e eu bebia de uma maneira muito rumorosa, digamos assim, né? Você sabe disso, porque você me conhece há alguns anos. E o meu grande amigo, o meu melhor amigo é seu amigo também, que é o Patrício. Patrício, então, adoro. Então, a gente já se encontrou algumas vezes. Mas, e eu achava que eu não conseguiria jamais parar de beber. O problema, é por isso que o título tem essa coisa, uma dose de esperança, porque a gente consegue parar de beber. E eu não sabia que a gente conseguia, porque eu tentei várias vezes e não tive sucesso. Eu acho que uma das coisas que as pessoas não param de beber é porque elas não conseguem. Elas tentam, elas se frustram porque é dificílimo parar de beber. Só que é dificílimo quando você não conhece o caminho. Quando você acha o caminho, é bastante razoável. Você consegue, se você tem auxílio, se você tem gente que te apoia, que você pode pedir ajuda e que você pode... Por exemplo, tem grupos de apoio, né? Essa rede de apoio, grupos de ajuda como o AA, como a igreja. Sim. Tem várias igrejas. A gente fala de evangélico o tempo todo, mas tem vários grupos evangélicos que são de grande ajuda. Com certeza. Católicos também, né? Católicos, tal. O Carl Jung, quando ele começou a ver essa coisa de epifanias, o pessoal que fundou o AA, que eram dois caras, o Bill e o Bob, eles entraram em contato, isso também está no livro, eles entraram em contato e falaram, como é que... Ele falou, não sei bem porquê, mas quando dá essa epifania na pessoa, dela ver uma salvação, conhecer, se sentir ligada a Cristo, ou ver uma força superior, ela consegue parar. Então, tem alguns caminhos que, se você encontra eles, você consegue parar. E aí fica fácil, porque cai a ficha. Sim. Eu li uma vez uma coisa, até comprei, tá na minha casa, na minha estante, assim, que assim, a transformação só acontece quando a dor de permanecer igual é maior do que a dor de mudar. Isso é muito bom. Não é? Quer dizer, porque é muito doloroso também. Muito. Eu convivi com muita gente, enfim, sei bem, eu conheço assim, de pessoas muito próximas e assim, é uma dor imensa e a pessoa precisa dessas... E eu acho que o AA realmente é uma coisa importantíssima, sabe? Muito séria, enfim. Agora, você lembra, Bárbara, a gente vai falar mais sobre essa trajetória toda da sua... busca dessa esperança, dessa coisa, da realização, né? Mas assim, você lembra da primeira vez que você bebeu? Olha, eu não lembro, mas a minha mãe costumava dizer que ela acha que foi quando eu tinha 3 anos que aparentemente eu tirei uns copos do bar ou de uma bandeja que tinha vindo da sala durante uma festa qualquer. E eu estava, sei lá, rolando e tal coisa. Eu tinha 3 anos e tinha bebido. Isso significa, não é que eu comecei a beber quando eu tinha 3 anos. Claro. Mas isso significa que eu gostei. Porque eu estava bem... Eu adoro um alalaô, adoro uma festa, essa coisa. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia eu acho que eu esgotei a minha cota. Cota, exatamente. Mas depois, a segunda vez, a Marisa mostra muito bem na peça,
foi quando eu comi aqueles bombons de licor. Que vinham naquela caixa da Copenhague, exatamente, me lembro. Que eu lembro que eu furei, estava sempre na mesa, na cadeira da minha mãe, assim, a minha mãe tinha uma poltrona no quarto dela, e eles ficavam ali e não era para comer. E eu lembro que eu furei um por um e tomei o líquido. Sim. E aquilo me deixou zumbeta. E eu fiquei... Gostou, de repente? Gostei, achou ótimo, adorei. E aí a terceira vez que eu me lembre foi quando eu tinha 9 anos, que o meu pai foi jogar futebol num lugar fora da cidade, acho que era em Sorocaba, não sei. E ele levou minha irmã e eu, e ele estava lá jogando futebol e tinha um ponche. E eu fui lá. Lindo, Só que eu não gosto de fruta, eu gostei do álcool, né? Claro. E a minha irmã não viu que eu estava indo lá e tal. E aí foram me achar no cair da tarde, deitada numa estrada, cantando. Minha irmã quis me matar e meu pai também. E já falaram, essa menina vai dar algum trabalho. Oh, meu Deus. E aí, com 13, 14 anos, eu estudava num colégio inglês, onde todo mundo enchia a cara. Inglês bebe. E era uma coisa, se você não bebia, você era meio trouxa. Você não era aceito, né? E eu tenho muitos amigos dessa escola que já morreram de cirrose. Então, sabe, quanto mais cedo você começa a beber, mais chance você tem de se tornar uma palavra. E quando é que você percebeu, Bárbara, que você estava passando dos limites, assim? Alguém te falou? Não ou fui você eu, mesmo? foi o pessoal. Exatamente. Foi todo mundo que já percebia que eu fazia encrenca, né? Sim. Aí eu dei 5 perdas totais de automóvel, acabei com o meu rosto, perdi a visão desse olho. Foi uma sequência de coisas. Eu era inconveniente pra caramba. Eu chegava uma vez, eu estava contando para a Marisa outro dia, eu cheguei numa festa na casa daquela Constância Pascolato, que é uma pessoa da moda, muito conhecida e tal. Fina, supostamente. Super. O marido dela era primo do meu pai. E eu cheguei na casa dela e ela tinha uma escultura do Tunga, que geralmente meu pesa... querido, amo, Tunga, beijo. Tunga. Eu tenho é de ferro, né? Que pesa 15 toneladas. E eu consegui cair na escultura e quebrar a escultura. Opa! E não me matar. Porque se aquilo cai na tua cabeça... Então você imagina. Agora, a Bárbara está aqui citando vários exemplos de como também a bebida está em ambientes festivos, né? A gente quer estar nesses lugares, né? Sim, sem dúvida. A bebida, ela faz mal para algumas pessoas, para outras, para a grande maioria, a bebida há milhares de anos, há 6, 7 mil anos, ela é usada para comemorar vitórias, nascimento, celebrações, casamento. Né? Celebrações. E a maioria das pessoas nunca tomou um porre, não tem por que parar de beber, entendeu? A bebida é uma coisa... Inclusive, meu pai veio para o Brasil, para a América do Sul, para vender bebidas alcoólicas. A minha família produz bebida alcoólica. Então, sabe... Sua família veio da onde, Bárbara? Do Piemonte. Do Piemonte, na Itália. Claro, Gância. Então sabe, a França, a Itália culturalmente... Sim. Sabe, é uma todo coisa... mundo bebe todo dia, mas bebe no almoço 2 taças, bebe no jantar 2 taças, uma coisa que... E a gente não... O inglês bebe mais, né? O inglês Posso tirar uma dúvida? O fato de você ter bebido criança influenciou... Não. Não, né? Não, eu cito esses exemplos, podia ter bebido e nunca mais. O fato, o que influenciou foi eu ter essa tolerância. Porque, por exemplo, minha irmã... Se ela toma 2 taças de vinho, ela fica com dor de cabeça, passa mal e não quer mais beber. Eu não. Eu bebia e muito eventualmente eu ficava com ressaca. Sim, é isso aí. Muito eventualmente. Eu conheço gente que bebe uma ressaca, garrafa de vinho e não tem uma ressaca, não tem nada. Só moral, né? Só moral. Seguinte. Só moral. Não, eu perguntei porque eu tenho uma tia que também é alcoólatra e ela... Começou a beber com 9 anos. Então, por isso que eu sou... Sim, mas se você começa a beber mais cedo, em grandes quantidades, constantemente, você vai ter problemas... muito provavelmente você vai virar alcoólatra. Ô, Bárbara, uma outra pergunta. Existe, como por exemplo, diabetes. Diabetes você pode adquirir ao longo da vida. Existe alcoolismo adquirido? Existe. Você veja que eu, durante a pandemia...
eu comecei a dar umas palestras, o Marcelo Rubens Paiva fez um grupo, cada um, em vez de escrever matérias, a gente estava fazendo palestras sobre algumas coisas. E ele arrumou para eu fazer umas palestras sobre alcoolismo. Online, né? Online. E aí eu notei que tinha grupos que tinha, digamos, 40 pessoas. 16, 17 dessas pessoas tinham feito bariátrica e tinham se tornado alcoólatras. Elas estavam reclamando de que elas transferiram a comida para prazer, né? E porque elas estavam dentro de casa por causa da pandemia, elas começaram a beber loucamente. E então elas talvez não tivessem sido, ou com apoio psicológico, não era para elas terem sido. Mas o problema é que o alcoolismo, ele é definido como um problema de compulsividade. Só que se você bebe muito frequentemente, grandes quantidades que vão aumentando, porque a tolerância vai mudando os seus níveis de bebida, você vai instalar uma mudança nas suas células, vai mudar seu metabolismo, porque o que acontece o corpo sempre funciona de modo econômico. Então, se o corpo lê que toda a euforia está vindo de fora, ele para de produzir dopamina, serotonina, oxitocina, todos esses que a gente chama os hormônios da felicidade. Ele para de produzir. Porque espera que venha de fora. Porque espera que venha. Regular, né? Claro, claro. Então, o que acontece é que se você para por muito tempo, se você bebe 5, 8, mulheres é mais rápido o processo. Porque a gente tem outra constituição corporal. Não é machismo. A mulher pode se tornar alcoólatra mais rápido que o homem, coisa de 2, 3 anos mais rápido. E demora mais para sair também, né? Demora mais. É tudo uma coisa complicada. Então, se você bebe 10 anos constantemente, em grandes quantidades, você vai mudar esse metabolismo. Tem mapas, eu já vi mapa da minha cabeça, que é igual o mapa de gente que cheira cocaína ou ligado em videogame, em tem uma jogo. compulsão, né? Não, muda o metabolismo. Uma pessoa que tem uma maneira do compulsão cérebro muda o metabolismo. Claro. E aí a gente que não sei, cheira heroína, se injeta, né? Se injeta, nunca mais produz dopamina. As endorfinas. As endorfinas todas, Nunca mais. Então, por isso que você vê aqueles caras heroinômanos, assim, fica deprimido. Tudo dói, todos os processos doem. Claro, você sente dor entre os ossos do joelho. Tudo. Que você respira, sente o pulmão raspar na costela. Sim. Você nunca mais vai ver um pôr do sol e falar, pô, maravilha, ouvir uma música e chorar, falar, se emocionar. Porque música é uma coisa que produz serotonina naturalmente. Não vai mais, entendeu? Então, e para mim é difícil, hoje em dia, eu tenho muito menos serotonina, dopamina do que vocês. E para voltar, uma pessoa que bebeu, o problema é que quando você quer parar de beber, você vai demorar 1 ano, às vezes, para voltar a produzir. Por isso que é tão difícil parar de beber. O começo não tem graça nenhuma, a vida não tem graça nenhuma, não tem mesmo. É uma angústia. Não tem graça, mas é uma angústia que você não tem ideia. E, Bárbara, você relata tudo isso no seu livro com muita honestidade, com uma generosidade que eu acho incrível. Como é que foi o seu processo de escrita? Como é que você... Inclusive, ela está relançando Saideira. Por causa dela. Que bom. Por causa dela, do Bruno, da Michele. Mas que por bom causa pra do nós, espetáculo. que bom pra todo mundo. Mesmo quem não tem essa doença, porque é uma doença, é bom ler, porque a gente tem alguém que a gente conhece. Isso. E a gente tem que ter essa consciência. E a gente pode se tornar uma alcoólatra a qualquer momento. Não, e no Brasil, ou a gente tem um familiar alcoólatra, ou a gente tem o bem próximo, né? Vizinho, é uma coisa vizinho. muito perto da gente. Mas fala, Bárbara, como é que foi o processo assim, de escrever? Como é que você decidiu? O processo de escrever foi horrível. Eu levei 2 anos, eles me pagaram um adiantamento, quiseram que eu escrevesse, eu levei 2 anos para escrever. Eu falei, minha mãe morreu, meu pai morreu, tá na hora e tal. E eu estava no Saia Justa, falei, vai ser uma coisa boa e tal. E só que eu levei 2 anos porque eu sonhava com as coisas. Eu estava escrevendo a respeito, oh meu Deus do céu, esse negócio e tal. Voltava tudo, né, Bárbara? Porque eu fiz muita cagada. Olha lá o livro. E é linda a capa, é genial. É uma foto do Bob Wolfenson. Meu querido. Foi ele que fez a minha Playboy. A tua também? Não, a minha foi boa. Foi o Willy Biondani. A gente está falando do Playboy, está falando do livro dela, pelo amor de Deus. Deus. Não, mas pode falar do Playboy também. É do Bob Wolf. Mas,
E aí, o que a gente estava falando, tá vendo? Do processo. Escrever foi horrível. Aí, pela graça de Deus, eu tenho gente à minha volta, inclusive a editora que foi, assim, teve uma paciência de Jó, pegou essa minha amiga Ana, que é minha ex-namorada, e ela é jornalista também, e ela sentou do meu lado. E eu falava, vamos assistir Sessão da Tarde? Você queria fugir do negócio, é claro. Ela falava, não, vamos sentar e escrever. Tá parecendo um filme que nunca passa, as branquelas. Lagoa Azul. Puxa! Lagoa Azul. Tá passando um filme que nunca passa, os 10 Mandamentos. Então a gente tinha que sentar ali, porque daí eu escrevi um monte de coisa, daí eu me auto-entrevistei, eu entrevistei amigos, porque eu não tenho memória de nada. Que você fez, claro. Então eu fui entrevistar as pessoas, e as pessoas muito acanhadas, eu falava, é verdade que eu puxei o freio de mão no meio da marginal? Aí o Jorge Tacla, não, Bárbara, não, imagina. Eu falava, Jorge, conta a verdade, pelo amor de Deus. Então, esse tipo de coisa, sabe? Coisas homéricas, entendeu? E porque ela dirige bem também. Sim, mas então não era só o drink, é o drink e o... Não, e a coragem, ninguém vai dirigir meu carro, sabe essas coisas? E outra coisa, por exemplo, a gente fala sempre, a lei de Maria da Penha e tal, o cara, por que a mulher não deixa o cara que bebe e bate nela? Esse tipo de coisa. Não deixa, porque na manhã seguinte ele é um anjo. O cara só fica daquele jeito quando ele bebe. Minha mãe foi na primeira reunião de Alanon, que é onde vão os parentes, porque eles se identificam, eles também estão atingidos. Maranon, exatamente. E eles vão, e daí a minha mãe saiu falando, nossa, chegamos à conclusão que vocês são todos maravilhosos, só quando vocês bebem que vocês viram demônios. Então a mulher não deixa o cara porque ela vê que o cara só... Aí ela fala, não, eu vou consertar ele, sabe? Então tem muito esse sentimento. Tem muito essa coisa, o cara abusa, mas também ele é outra pessoa. É um anjo, exatamente. E o que aconteceu foi quando eu parei de beber, eu não sabia quem eu era. Eu estava com 52 anos de idade e eu só me conhecia bêbada. Não tinha memória das coisas mais. Então, e eu voltava para casa, eu não sabia se meu carro estava na garagem. Ela conta que ela teve que reaprender a dormir. Com quem sou eu para dormir? Quem sou eu para comer? Quem sou eu para dançar? Esse reconhecimento dessa Bárbara que você não conhecia eu estou até hoje um pouco perdida, para falar a verdade. Por exemplo, quem eu sou como mulher, como... para me relacionar com uma pessoa amada, é uma loucura, porque eu não sei quem eu sou como mulher. Eu sempre transava com as pessoas bêbadas. Então, quer dizer, eu transava de manhã, eu transava sóbria, mas eu não sabia, era um escracho tudo, era tudo um escracho. Mas ao mesmo tempo, não sei se você seja assim, mas é assim, eu já escutei depoimentos de pessoas que esse reaprendizado também dá um tesão, assim, sabe como é que é? É um renascimento, cara. Não, é uma coisa de louco. Você começa a render muito mais no trabalho. Você começa a se confiar em você, porque você marca uma coisa, depois você bebe, você não mantém compromisso, você passa a desconfiar de você, é uma coisa... você vive um pesadelo enorme e você fica sozinho nisso, porque você não tem como... Claro. Como falar com ninguém, é um negócio horroroso. Então, quando você para e você consegue ficar parado... Exatamente. Aí você começa a render, e daí quando você faz 1 ano sem beber, 2 anos, a coisa só melhora. E as pessoas começam a confiar em você de novo. É claro, minha irmã e meu irmão, até hoje, eles acham que eu posso recair a qualquer momento. Sabe, aquela coisa... Mas deve ser normal, né? O familiar não, dá vontade de bater neles. Mas... não, é um saco do caramba. Não, eu saio pra jantar com eles, almoçar, chega o cara pra servir vinho. Não, pelo amor de Deus. Eu falo, sabe, agora 18 anos sem beber, para de mexer. Enche o saco. Agora, uma coisa que eu achei interessante que você disse, que eu acho que é importante para os telespectadores, é que você reparou que no AA, a maior parte dos frequentadores, a maioria, é de pessoas mais velhas, né?
Eu fui pro NA rapidinho. Isso que tem na peça. Ela fala assim, agora eu estou frequentando narcóticos anônimos. Mesmo a filosofia do Alcoólicos. É que tem um pessoal mais jovem, invariavelmente tem risos na plateia. Sim, tá. Eu fui pro NA porque só tem velho chato, né? Eu prefiro a gente mais bonita. Mas tem também o fato das pessoas, quando vão pro ar, demorarem mais para se autodescobrir alcoólatra. Não, os narcóticos, eles acabam, os jovens acabam indo mais cedo. Isso é uma coisa interessante que você está falando, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, de fato, como eu aprontei muito na vida, do momento que chegaram para mim, que foi o Rui Castro que armou... Querida. Armou para mim e eu fui acompanhar ele. E aí o cara veio e falou, vamos fazer um questionário e tal. Mas eu não vou contar esse pedaço, porque senão vai estragar a peça. Spoiler da peça. E aí eu percebi que eu tinha esse problema. Eu imediatamente falei... Onde é que eu me trato, pelo amor de Deus? Para mim caiu a ficha na mesma hora. Eu falei, ai, que alívio, eu sou alcoólatra, não sou louca. Sim. E no fundo eu sou uma pessoa séria, sabe? É isso que eu cheguei à conclusão, porque senão eu não teria mantido um trabalho... Essa profissional incrível. Eu fui 36 anos comunista da Folha de São Paulo. Sim. Sabe, então não é... Lógico, não é que meus pais pensavam, ela é louca, por isso ela bebe. Não. Ela bebe e fica louca, é diferente, entendeu? Claro. Então, essas coisas todas, você começa a entender. E esse livro foi feito para isso. Aí a Marisa começou a fazer esta peça, e todo mundo em volta, o Bruno, eu não sei se o Bruno já sabia, ele tinha essa intuição, mas a Michele, a Marisa... os produtores, o Fabrício Licursi, que está no palco comigo. O Fabrício Licursi, a Dani, a equipe da peça, todo mundo, o Marco também, eles começaram a perceber que tinha gente depois da peça que vinha e comentava. E falava, meu filho... Ela falou pra gente, ela falou assim, vocês vão fazer essa peça, que é um excelente entretenimento, é bacana, é teatro, é arte, mas vocês estão comprando uma briga também. Vocês não sabem que vocês estão comprando uma briga. Vocês vão entrar num âmbito de luta que vocês não estão conscientes. E a gente já viajou um pouco o Brasil com essa peça e é exatamente isso que acontece. Mas eu acho que é uma luta e vem as pessoas... Linda. As pessoas chegam para ela e falam, obrigada. É, lógico. Mas assim, eu acho que a peça incrível, eu sou uma atriz também, imagino, mas eu acho que a sua decisão de escrever esse livro e compartilhar a tua história Nossa Senhora, de uma... compaixão com a humanidade, diria eu, assim, entendeu? Escutei a menina de Brasília, chegou uma moça toda certinha, chorava. Falei, ela deve ter sido alcoólatra. Ela falou, o que foi? Ela falou, não, porque eu consegui perdoar a minha irmã. Pois é. A minha irmã com 37 anos morreu. Eu acho que além, mas eu acho, Marisa, que assim... A irmã morreu. Morreu, foi internada 10 vezes. Mas eu acho que aquela coisa de você... Mas aí ela não perdoava, porque aí ela não tomou vergonha na cara. Como que ela não tomou vergonha? Não tem nada a ver com vergonha. Ela tentou 10 vezes, ela foi internada, e ela não venceu, ela morreu. Eu acho que no caso da Bárbara, assim, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas assim, é você se perdoar. Porque assim, tem gente... Você sabe que... Não, porque o mais difícil é isso. Tem gente que fala assim, me desculpa. Ela fala assim, tenta se desculpar. É muito difícil. Você sabe que às vezes eu me perdoo e depois recaio. Não me perdoo mais. Mas eu acho que com esse livro foi... Sabe, foi assim, é uma maneira de... É uma maneira, sabe? Porque você também tá ajudando, você tá se reconhecendo e ajudando pra caramba. Muita gente. Tá sim. Cícero, deixa eu fazer uma pergunta pra Bárbara. Eu tenho um filho pequeno, a gente tá aqui com pais de crianças também, muita gente vendo a gente, neto. Tem alguma idade ideal para os pais começarem a falar com os filhos sobre o álcool? Antigamente não se sabia disso, mas hoje em dia... a Organização Mundial de Saúde, aquela outra organização, agora me esqueço, dos psiquiatras e tal e coisa, eles chegaram à conclusão, porque já tentaram de tudo, já tentaram diminuir o horário de funcionamento de bar, ver negócio de propaganda, de preço, aumentar imposto e tal, e agora eles chegaram à conclusão que a coisa mais eficiente é a prevenção. Então, a prevenção... ela é uma coisa que tem que atuar todo mundo junto, educadores, saúde pública, associações, pais, todo mundo conversando junto. E essa prevenção começa quando a criança começa a distinguir o certo do errado, ou seja, aos 6 anos de idade.
Então, a criança, a partir de 6 anos de idade, ela começa. Então, você já dos 6 anos para frente, você instrui. Olha, beber não é bom. Tem 5 categorias que não podem beber. São elas. Gente que vai operar maquinário pesado, dirigir, esse tipo de coisa, controlador de voo, piloto de avião, esse tipo de coisa. Depois, gente como eu, que tem um problema de dependência instalada, porque esse não vai sair nunca. Depois, não tem essa coisa de começou, eu sou alcoólatra, agora não, agora eu vou tentar beber 2 vezes por semana, ou vou tentar beber só no verão, ou só no fim de semana. Não existe. Tem um buraquinho na barragem de Itaipu. Exato. Você fala, vou abrir só um buraquinho com a rolha na mão. Não existe. Não tem volta. Sim. Passagem só de ida. Só de ida. Daí, grávidas. Grávidas. Sim. Tem gente que está tomando remédio de tarja preta, remédios que não pode misturar com bebida. E menor de idade. O mais importante de todos são os menores de idade. Por quê? Porque o menor de idade ainda não criou todas as sinapses. Claro, do cérebro. E isso você, senão, e também porque eles não têm maturidade para distinguir as coisas. Então, essa é uma categoria que tem que cuidar muito, porque se você começa a beber, por exemplo, o gin, como hoje em dia tem muita... tá na moda. Muita mulher que toma gin, porque tem pouca caloria. Eu dizem. Então, hoje em dia tem gin bar, gin tônica, dry martini, o pessoal faz de jarra. Nossa senhora, é pesado pra caramba. Pô, se eu tomo 2 dry martinis, eu capoto. Eu nunca tomei gin. E eu sou uma pessoa que aguento, sabe, assim... Quantidades homéricas. Tenho 2 bares no primeiro nome. Bará. Você é muito maravilhoso. Pensa bem. Sensacional. Não é? Bárbara, você é genial. Tanto que a música do André Bujanra é isso. Bárbara. Porque aí o novo livro já tá... Eu devia ter trazido pra você. Caramba, que grossa. Você me manda? Claro que tem histórias novas no novo livro? Não, tem uma introdução falando o que aconteceu, tem toda a história da peça. Bárbara, muito obrigada. Obrigada, minha querida. Mas obrigada mesmo. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. A vida inteira gostei. Admiração. Você é incrível. Muito beijo obrigada. Bem grande, muito obrigada. Muito obrigada de coração, cara. Conversa boa é sempre bom de rever, não é não? Na volta do intervalo, tem outra jornalista e escritora que vai falar sobre o fenômeno da impostora. Você não sabe o que é? Vou te explicar já já. Até já, hein? E olha o seu Sem Censura de volta, nessa época de festas, em que a gente exibe algumas das maravilhosas entrevistas dessa segunda temporada. Agora, a jornalista e escritora Daniela Reis explica o fenômeno da impostora. Tchan, tchan. Por que será que algumas pessoas não reconhecem a própria capacidade e competência e se sentem como se fossem uma fraude, sabe? Bora entender esse sentimento de insegurança com a Dani Arraes. Roda, por favor. Seja muito bem-vinda, Dani, querida. Muito obrigada. Linda. Eu tô muito feliz de estar aqui. Você não tem a menor cara de postura. Eu tô aqui nervosa perguntando. Vocês ficam nervosas? Mas ela tem cara de postura, você acha, Suzana? Você que é diretora, tudo isso? Não, nem um pouco. Tem nada, da cara tão lindinha, né? Ducati. Não tem. Foi uma longa jornada até aqui. Mas explica pra gente, de fato, o que é o fenômeno da impostora. Como é que surgiu essa ideia, esse fenômeno, né? Antes era conhecido como síndrome da impostora, mas por ter esse nome síndrome, as pessoas foram entendendo que isso seria associado a uma doença, a um transtorno muito pesado. Então a gente fala hoje de fenômeno da impostora. E é uma sensação eterna de você não se sentir preparada para ocupar os lugares que você quer ocupar. É aquela sensação de que você poderia ter feito mais, que você precisa se inscrever em mais um curso para aí sim se candidatar a uma vaga de emprego. Tem pesquisas que mostram que uma mulher, para se candidatar a uma vaga de emprego, ela precisa cumprir 100% dos requisitos. Caraca, jura?
quando preenche 60, ele já se inscreve. Então, assim, a gente se cobra demais. O Diogo preencheu 30 e passou. Eu preenchi nada. Preencheu 30 e passou. Impostor. A gente tem que preencher 100 e ele com 30 entrou. E a gente está o tempo inteiro assim, a gente precisa se aperfeiçoar, precisa estudar mais, precisa fazer mais para aí conseguir chegar em algum lugar. E muitas vezes a gente confunde isso como uma falta de preparo, como uma falta de autoestima, mas é uma questão estrutural. A sociedade em que a gente vive ainda é muito masculina. Sim. São os homens que ocupam os cargos de poder, que estão na capa da revista e tudo mais. Então a gente vai tendo que lutar por nossos espaços. E aí, quando eu entendi isso, que não era uma questão minha, eu falei, caramba, tem uma conversa aqui, porque todas as mulheres que eu conheço, tirando uma ou duas, se sentem assim. E mesmo que elas não saibam o nome, elas conseguem ver situações na vida em que elas se sentiram desse jeito. Então, quando a gente sai dessa individualidade, dessa individualização do problema e vai para um geral, aí eu acho que a gente começa a transpor essa impostora e a dizer assim, beleza, eu tô com ela aqui, estou aqui, tô nervosa, a Kátia estava com a mão gelada e ela tá aqui sempre. Eu achei tão legal, ela sentou, gente, eu tenho que contar pra vocês, ela perguntou assim pra mim, eu aqui super dona de mim, né, assim, numa segurança, né, Cissa? Aí ela olhou pra mim e falou assim, ai, você não fica nervosa, né? Eu falei, querida, eu tô super nervosa. Aí eu peguei e mostrei a minha mão pra ela, assim, nossa, mas é sempre assim? Eu falei, sempre. Sempre assim. Eu sou a própria personagem que você veio hoje aqui falar. Na verdade, assim, isso que você tá falando é interessante, porque eu me lembro de eu pequenininha, né, com situações em que você, muitas vezes, você nem escolhe, né? Na verdade, Dani, você está ali quietinha e você é colocada num lugar ou no outro. E aí eu tenho a impressão, Cissa, enfim, que a gente vai crescendo, mas não às vezes com palavras, com atitudes que chegam para a gente. E quando você menos percebe adulta, você se coloca nessa situação que você disse, que é uma situação em que você se sente mal ou menor, não era para você estar naquele lugar, só você sabe, ninguém está sabendo. E é torturante, você tem razão, porque todo mundo está te tratando de uma maneira e você por dentro está assim, gente, será que estão percebendo que eu tô inseguro? Será que estão percebendo, né, que eu não estou sabendo muito bem isso tudo. Será que já viram isso? Só eu que estou vendo. É realmente o que você falou. E eu acho que acontece com muitas mesmo. E eu acho que você sentiu na própria pele, não foi, Dani? Completamente, porque eu tinha um sonho de escrever livro, eu queria muito ocupar esse lugar. Eu sou jornalista de formação, então eu acho que por muito tempo eu adiei isso, porque eu estava acostumada a entrevistar os outros, falar de livro dos outros. E quando eu recebi um e-mail da editora falando assim, você quer escrever um livro? Era a coisa que eu mais queria na vida, mas entre dizer o sim e escrevê-lo foram 2 anos. E eu pensava, quem sou eu para escrever? O que é que eu tenho para dizer? Eu não sou uma pessoa famosa que alguém vai querer ler minha história de vida, porque eu recorro à minha história de vida para falar de temas que depois eu percebi que fazem parte da vida de muita gente. É maternidade, é luto. Que não precisa ser famosa para falar, né? É um tema de todos nós. Mas ao mesmo tempo eu não era uma especialista, tipo uma psicóloga, sabe? Então eu ficava, meu Deus, eu fiquei ruminando e sofrendo. Eu sofri tanto para escrever que eu não me preparei para a parte boa, que é, por exemplo, estar aqui, lançar, ficar famosa, o livro bombar. E fazer as pessoas se conectarem a partir dessa conversa. O livro ele é cheio de exercícios e eu convido as pessoas para escreverem, para elas olharem para essa impostora, chamarem a impostora e dizer assim, ó, bora olhar aqui, quando é que começou? Eu adorei que você falou da infância, porque eu acho que na infância já começa alguma coisa, a gente socializa meninas e meninos de formas diferentes. O menino é corajoso, o menino é aventureiro, a menina é bem comportada, uma princesa. Então, assim, a gente já começa a dar umas definidas e a gente deveria olhar qualquer pessoa com toda a potência que ela tem, né? Então, assim, quando eu entendi que eu partia da minha história, mas eu estava falando de algo maior, eu falei, beleza, temos o livro e agora eu levo ele embaixo do braço para todo canto e eu quero que as pessoas leiam, porque tem acontecido isso, assim, várias pessoas dizendo, é isso, eu sinto isso, mas eu não sabia nomear, eu sinto isso, mas eu não sabia que só eu sentia, eu achava que era uma coisa muito minha. Só sua, né? Não, eu vou te falar, eu fico nervosa todo dia aqui. Mas é porque eu sou atriz já também, né? Apresentadora, atriz, Suzana me conhece. Mas eu acho que assim, uma coisa que é eu acho que com todo mundo acontece, mas mais com as mulheres. Você acha que tem a ver com uma questão também de insegurança, dessa coisa que vem desde a infância? Por exemplo, você tem numa família um irmão e uma irmã. O irmão, o menino, pode sair, pode brincar mais assim, pode, de repente, sair no final de semana, ter mais livre. A menina, a mãe já não deixa tanto. Você tem que ficar mais em casa. Tem que inventar uma história, tem que inventar... Suzana falou tudo. Tem que inventar uma história. Quem nunca inventou. É uma coisa que vem de uma insegurança, que é uma coisa desde a infância mesmo, né? É, porque a gente ainda insiste em colocar, né?
meninos vestem azul, meninas vestem rosa, e daí... Não me lembre isso. Exatamente. Então, mas vamos conversar com uma goiaba já, com a goiabeira aqui, pelo amor de Deus. É só uma ponta do iceberg nesse sentido de que a gente espera que mulheres se comportem de tal jeito. A gente espera que as mulheres fiquem dentro de casa, fazendo trabalho doméstico. A gente espera que a mulher fique contida. Então, uma mulher que quer desbravar, é ousada demais. Agora, tá querendo muito. Dizer assim, olha só, trabalho doméstico que fica contido. Tem nada mais louco do que um trabalho doméstico. Você não fica nada contida num trabalho doméstico. E não tem nada mais é um trabalho invisível, né? Que uma mãe, né? Uma mãe que faz tudo. E como assim? Então, esse livro também tem esse lugar que eu fui mergulhando, entendendo, mas umas horas eu falava assim, olha, eu sou mãe, tem uma criança viva aqui, maravilhosa, como é que eu posso me sentir uma impostora? Então, é esse lugar que eu acho que a gente oscila, que eu brinco, que é Ruth e Raquel, sabe? Para quem pega a ref da novela, é assim, a gente vai, porque a gente conquista muita coisa e a gente sabe, mas quando a gente se sente assim é porque os lugares são feitos para que a gente não caiba. E por isso que a gente insiste tanto em caber e querer ocupar esses lugares. Claro. Porque não vai ter ninguém dizendo que a gente não pode. Agora chegou o livro aqui, quero mostrar. Tá, que lindo, lindo. Para todas as mulheres, olha, que não tem coragem. O não em outra fonte. E outra cor. Tem aqui, olha, aqui a contracapa da Andréa Del Fuego, autora de A Pediatra e os Malaquias. Gente, tá lindo o seu livro, Daniela. Lindo, lindo, lindo. Durante o processo de escrita, você também se sentiu em algum momento uma impostora? Completamente. Eu compartilho isso em vários momentos, porque eu comecei a escrever muito na internet. Então, eu tinha muito medo, assim, será que vão olhar e dizer assim, ela é uma escritora de Instagram? E estaria tudo bem se fosse, porque eu acho que a escrita ela pode estar em vários formatos, em vários suportes. Mas o livro, ele tinha essa coisa diferente. Eu gosto muito de livro, eu venho de uma família de leitores, de pessoas muito apaixonadas por livro. Então, o livro dava esse distanciamento. E eu ficava pensando nisso, assim, eu falava, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Em uma hora eu fiz as pazes e disse assim, eu preciso escrever, porque eu passei por um monte de coisa. Eu tive um combo, né? Eu tive filho e um mês depois meu irmão morreu. Isso devastou minha vida e eu precisava escrever. Eu usei a escrita muito para me entender nesse novo lugar, porque eu não sabia o que fazer diante daquela nova pessoa que eu estava virando e precisava escrever. Eu acredito muito que quando a gente escreve, a gente se entende, a gente se ampara. E eu ia escrevendo, e aí tinha hora que eu falava assim, nunca vou conseguir terminar. Aí tinha hora que eu falava, todos os dias eu vou escrever uma página, independentemente de se eu estiver inspirada ou não. Boa. E aí tinha dia que eu escrevia alguma coisa boa, tinha dia que eu escrevia a lista, sei lá, cardápio da semana, mas só para preencher uma página. Sim. Para ganhar musculatura. Claro, porque eu acho que a escrita também vem desse lugar. E aí eu ia oscilando, mas aí o que eu fiz foi trazer para o livro muito desse processo também, porque eu acho que aproxima as pessoas, sabe? Dizer, eu estou aqui tentando do mesmo jeito que você está tentando, o que quer que seja que você estiver fazendo aí. Então, tem esse senso de proximidade. E você chamou outras mulheres também para participarem, né? Me conta. Que eu senti que foi essa sensação de mulher tá sempre junta, né? Então, eu pensei, quando eu entendi que tinha esse fio condutor da impostora, eu falei, eu quero trazer entrevistas que eu fiz com outras mulheres. Então, mulheres muito diferentes, de tamanhos diferentes, de idades diferentes. Então, tinha desde Dandara Pagu, que na época, uma influenciadora maravilhosa. Já esteve aqui com a gente. Maravilhosa. Na época, ela tinha 10 mil seguidores e ela falava assim, se eu for pensar que eu escrevo errado no português e isso me impedir de postar, eu vou ficar ali naquele canto para sempre. Mas se eu pensar que eu quero me comunicar e que eu tenho uma defasagem, sim, porque eu vivi uma série de violências que me impediram de ter esse acesso, eu vou escrever. Ela bombou, ela é gigante hoje, é uma referência e me inspirou muito, assim. Aí eu entrevistava várias pessoas, Rafa Brits, apresentadora, que tem um livro sobre a síndrome da impostora, e ela, mulherão, super bem sucedida, também sente. Aí eu fui entrevistando várias pessoas e foi a minha forma de chamar outras mulheres para dar as mãos e dizer assim, isso aí tem coisa para você falar e bora junto. Agora, por que você acha que as mulheres têm essa dificuldade de reconhecer o seu próprio valor, hein? Porque de vez em quando eu sinto assim, a gente está fazendo um programa, a gente é premiado, tá? Vários prêmios. Quem não ama esse programa? Semana que vem estou indo receber o APCA, simplesmente, aqui nossa equipe toda está indo. Então, mas de vez em quando eu fico insegurérrima. Sabe, eu tô em casa estudando, eles consideram, lá vem a Suzana Ribeiro, uma puta dramaturga, uma atriz que eu admiro pra caramba, não sei o que. Eu não conheço a Dani, meu Deus do céu, como é que vai ser? O Diogo que vai curtir com a minha cara vai ficar me zoando, puta que pariu. Eu fico, da onde que vem esse negócio, gente?
Cadê a análise? Eu faço terapia há 30 anos. O doutor Eduardo Vidal, só tem que dar um jeito nisso, pelo amor de Deus, hein? Pô, meu analista querido. Esse programa é um sucesso. Obrigada, todo mundo, né? amor. Quando eu falei pra minha mãe que eu vim aqui, a minha mãe falou, é você no Oscar. Eu tenho essa mensagem pra mostrar pra você. Então, manda um beijo pra ela, que ela vai amar. O nome dela? Daisy. Dona Daisy, um beijo pra senhora. Obrigada. Esse Oscar daqui, ó, é da sua filha e é nosso agora. Parabéns pela sua filha, viu? Um beijo e muito obrigada. Ela vai morrer, pronto. Mas por que você acha que a gente tem essa dificuldade de reconhecer o próprio valor? Sabe o que eu acho que acontece agora? A gente está muito imerso nas redes sociais e as redes sociais são esse palco constante de comparação. É meio isso, não importa o que você conquistou, você vai abrir o feed e vai ter alguém que conquistou mais. Então, assim, nosso cérebro não foi programado para receber tanta informação sobre a vida dos outros e nem para receber tanta notícia e tanto estímulo. E, assim, mesmo sabendo disso, quando você abre o feed, mesmo se você seguir 100 pessoas, que acho difícil alguém seguir 100, você segue 1000, você vai ver tanta coisa ali que aquilo te desperta, parece que te tira o olhar da celebração e da conquista, mas te ativa o olhar da falta. Então, junto com isso, a gente está nesse momento de precarização de tantas áreas, né? Com essa ameaça de inteligência artificial. A inteligência artificial vai roubar seus empregos. Então, assim, a gente precisa o tempo inteiro se mostrar e se provar. E eu acho que a gente está meio adoecido de parar e dizer assim, olha isso, olha que maravilhoso. A gente está num programa que traz pautas diferentes todos os dias, ajudando um monte de gente, atingindo um público incrível, ganhando prêmio. Isso. O que falta, né? Por que a gente que falta? O que vocês acham? Cara, por isso que eu digo, é uma loucura. Agora, tem uma coisa que eu adorei, que eu li sobre o seu livro, ainda não li o seu livro, lerei, mas é que você fala assim sobre a mulher cansada, né? Que a mulher, ela precisa de coragem até para descansar sem se sentir culpada. E eu te confesso que isso eu sinto, porque assim, eu, graças a Deus, trabalho no que eu amo, trabalho bastante, fico muito cansada, como todo mundo que trabalha muito, todos nós brasileiros, todo mundo trabalha pra caramba, alguns não, mas enfim, infelizmente, mas se sente cansado. E de vez em quando eu fico... Aí chega domingo, sabadão, tô na minha casa. Aí eu digo assim, vou ficar na cama até meio-dia. Aí eu fico meio culpada. Não, descansar é difícil. Devia estar lendo, devia estar fazendo uma coisa, ligando para uma amiga, vendo meus... Aí eu quero ficar na cama olhando pro teto, porque eu tô cansada. Eu não quero ler, eu não quero ver série, eu não quero... Aí eu fico culpada. Me explica, doutora Daniela. Todas nós. Eu acho que, de novo, é isso. A gente está nessa sociedade da performance. A gente tem que mostrar o tempo inteiro. A gente tem até performance para assistir filme, ver série, porque todo mundo está comentando no filme, todo mundo está vendo a série, todo mundo está lendo o livro. Então, é uma pressão o tempo inteiro para você fazer mais, para você não descansar. É meio isso, né? A última fronteira do descanso é o sono. Até o sono... Você não sabe se você dorme direito, porque aí você pega o celular, daqui a pouco o celular vibra, daqui a pouco você pega ele. Então, assim, a gente precisa criar essas ilhas. Eu acho muito difícil, mas hoje, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, vou sair daqui, vou voltar pro hotel e vou ficar assim, ó, deitada, só esperando a novela, que eu tô viciada em Vale Tudo. Adoro, que bom! Sem culpa nenhuma, sem nada. Não vou encontrar ninguém, não vou fazer nada, porque uma mãe sozinha, num quarto de hotel, que numa noite, podendo acordar tarde... Desliga o celular. Comendo chocolate. Eu estou sem comer chocolate. Service, imagina. Mas vou pedir. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que criar isso com muita intenção, porque as distrações o tempo inteiro nos chamam e o mundo quer que a gente fique o tempo inteiro falando, olha o que eu estou fazendo. E se você não estiver trabalhando, você está lá, na exposição, na pré-estreia da peça, você está o tempo inteiro fazendo coisa. Então, Daniela, como é que você em casa? O que você inventa e faz em casa? Eu trabalho muito. Ela escreve em casa, né? Mas mais do que escrever, que outras coisas? Mas o que me relaxa é ler. Para mim, quando eu consigo, quando minha amada esposa, Laura, ela me deixa dormir até mais tarde no domingo, a gente reveza. Um dia ela te deixa dormir, ótimo. Um dia eu acordo mais cedo com a criança, outro dia ela acorda. Então, assim, quando é um domingo, eu acordo mais tarde. Ai, que benção. Já é a glória. E aí, tem vezes que ela vai para o interior, para casa dos pais, os avós do nosso filho, e aí eu fico na casa só para mim. Nossa, que delícia, né? Aí eu fico lendo. Aí eu sinto que eu realinho meus chakras, eu volto. Aí depois eu peço uma comida gostosa e fico em silêncio, assim. Mas isso não acontece com frequência, porque é isso. Cada uma fazendo um monte de coisa de trabalho e a vida exigindo. E eu acho que a gente está num momento também de carreira, de fazer o que precisa ser feito. Mas eu acho que é o meu grande desafio, é lidar com o tempo e saber parar.
Você acha que o fato do mundo ser desenhado, assim, ser pensado, e ainda, infelizmente, ser dominado por homens, contribui para esse fato das mulheres se sentirem tão exaustas? Eu tenho um filho que a Suzana conhece, que é o João Velho, que ele me imita. Se eu tivesse esse vídeo pra mostrar, eu vou te mostrar. Você viu esse vídeo igual? Não, João, e ele fala assim, o João fala assim, eu tô exausto. Eu chego do trabalho, aí eu ligo pra filha, eles me ligam, não sei o que. Eu digo, eu quero falar agora que eu tô exausta. Ele saiu no carnaval vestido de cinza e fala, eu tô exausta, tô exausta. Por que a gente fica tão exausta, gente? Porque o trabalho do cuidado não é dividido. Então, assim, podemos pensar... A gente, além de fazer tudo o que a gente faz, a gente cuida da casa, mas não cuida da casa só. Pensa no que vai ter que comprar no supermercado. A gente agenda a vacina, a gente agenda o pediatra. A gente tem uma carga mental gigantesca que, além das tarefas que a gente tem para fazer, a gente tem todo um pensamento atrás da cabeça. Eu sempre acho que é assim, em que a gente tem tanta coisa para dar conta que a gente não consegue não ficar exausta. Se a gente dividisse mais isso, se a gente tivesse mais amparo da sociedade também, a gente não estaria tão cansada, mas eu estou numa relação com outra mulher, então isso é muito mais dividido. Sim, mas as minhas amigas héteros é um pouco complicado. Eu sei bem, a mulher por isso, nossa. Se lasca. Mas eu acho que isso é um pouco daquela, a gente já falou sobre isso, não só para registrar aqui, eu acho que essa coisa da gente se exige muito, acho que a mulher se exige muito, a gente se cobra muito, tem uma cobrança da sociedade e a gente também. Eu, pelo menos, eu sei que eu me cobro muito, eu sempre, desde pequena, tinha que estudar mais, será que eu estudei o suficiente? É melhor, aí tirei. O meu pai dizia assim, minha filha, um 6,5, 7 tá bom. Se eu tirasse um 7, eu ficava tristíssima, eu queria tirar no mínimo 8, 9, entendeu? Então, eu acho que tem isso. Agora, tem uma coisa no seu livro... Só um parênteses. Esses dias, minha sócia estava no parque, na sexta-feira à tarde, ela estava com o filho, ela foi lá, falou, gente, só tem homem jogando tênis, basquete, vôlei. Os homens realmente conseguiram fazer alguma coisa, eles estão se divertindo muito. Ela mandou no nosso grupo de amigas, aí outra amiga, sim, eu estou na natação do meu filho e aqui só tem mulher. Então, assim, eu achei essa cena bem didática sobre exaustão. Bem simbólica, exatamente. Não, falou muito bem. Mas outra coisa no seu livro que é muito interessante é que ele traz exercícios diários para a gente tentar entender os nossos desafios, os nossos obstáculos. Fala quais são esses exercícios, pelo amor de Deus, que eu vou ler o livro, mas me conta logo, me dá um exercício agora. Olha, os exercícios eu peço que a pessoa faça assim, tira 5 minutos do seu dia, você tem 5 minutos. Porque todo mundo tem 5 minutos para ficar ali, né, nas redes sociais, nas telas, vendo vida de quem você nem gosta. Então, você consegue parar 5 minutos, tirar as distrações e escrever. Você pode escrever no próprio livro, você pode escrever num caderno, você pode escrever no celular. Mas, assim, tira 5 minutos para pensar, para olhar para você. Então, uma das perguntas que eu gosto bastante, que eu faço sempre que eu faço palestra, workshop, é assim, o que é que você faria se não tivesse medo? Tira 5 minutos e escreve. Aí as pessoas... Olha, o que você faria se não tivesse medo? Ai, meu Deus do céu. Nossa. Quem quer responder? O que você não faria, Suzana? Ai, Jesus amado. Paraquedas? Já pulei outro dia. Já começaria por Pulei de paraquedas outro dia. Pulei, tem uns 4 meses atrás. Amei, quando eu aterrisei, queria subir de novo o avião, entrar lá e pular de novo. Mas, e você, Diogo, o que você faria? Eu não sei. Não, eu pensei no paraquedas, que é uma das coisas que... A primeira coisa que me veio que eu tenho medo. Para mim, viagem louca, assim, pro meio do deserto, com a minha filha. Tá aí, 2 mulheres, para não ter que ter medo de nada, poder viajar livremente. Eu tenho medo de viajar. Para qualquer lugar, sozinha com ela. Participar do Big Brother, esse é um troço que tá... É o quê? Participar do Big Brother, tem medo. Participar do Big Brother. Não sei. Você participaria do Big Brother? Se não tivesse medo, participaria. Acho que se eu não tivesse medo, eu falaria para algumas pessoas o que eu realmente penso. Olha aí, ó. E muitas vezes o meu medo de machucar a pessoa, magoá-la, que ela interprete de uma forma equivocada, acaba fazendo com que eu recue. Então esse medo, ele faz mal a mim e muitas vezes eu acho que faz também ao outro, porque infelizmente ele não ouviu de mim aquilo que eu deveria ter dito. Você realmente achava, né? E aí fica aquele bolo. Sim. Não, e fica no ar, né? Porque você não diz, mas está dito de alguma maneira, né? É o zap mental. Você não precisa falar, mas a pessoa sabe sente. que eu considero isso uma grande exaustão, sinceramente. E acho que as mulheres vivem muito isso.
Elas parecem que estão sempre engolindo, com todo respeito a você, Diogo, e a qualquer outro homem. Mas eu acho que a gente está sempre engolindo muito. E eu acho que isso, Cícera, é bastante exaustivo. E não é falado. A gente só sente. Agora, Dani, você acha que o Instagram assim, modificou a maneira como a gente se relaciona com o mundo? Claro que sim, né? Mas eu queria que você falasse, porque você falou um pouquinho agora, mas você falou que você começou a escrever em rede social, não foi? Uhum. Sim. E o Instagram realmente modificou a vida da gente de uma maneira assim. Mas eu vejo de vez em quando escritas no Instagram que são muito interessantes. Eu acho que também é um lugar que se pode escrever e se pode desopilar e compartilhar com as pessoas, não é? Não é também essa coisa tão horrível, né? Eu acho que pode ser horrível, mas a gente ainda não foi substituído por robôs e a gente ainda tem a oportunidade de fazer uma curadoria, de escolher o que a gente de escolher o que a gente quer ver. Porque é muito fácil você ser impactado só pelo que todo mundo está vendo e falando. E aí você fica vendo aquilo ali. Mas assim, como faz para você ter ali naquele momento um tempo em que você aprende, em que você se diverte, um tempo em que você se conecta com as pessoas? No nosso trabalho na Contente, que é a minha empresa com a Luísa, é contente.vc no Instagram. Contente.vc. A gente faz um trabalho muito grande de sensibilização social. A gente, nesse mundo em que as pessoas falam assim, porque ninguém mais presta atenção em nada, todo mundo só quer vídeo de dancinha de 10 segundos. Não. A gente atinge mais de 50 milhões de visualizações por mês, é tipo um negócio surreal. Fazendo textão, explicando sobre saúde mental, sobre masculinidade, sobre trabalho, sobre milhares de assuntos. E a gente usa aquele espaço e aquele tempo para convidar as pessoas a refletirem. E o mais interessante é que, além da gente escrever bastante, a gente vê uma conversa muito forte acontecendo nos comentários. Então, tem uma comunidade ali de pessoas sedentas por usar uma rede social de uma maneira positiva e propositiva. Que bom isso. Sabe? É legal. Esse discurso de, eu queria sair. Eu não quero sair. Eu acho que as redes, elas proporcionam um alcance muito diferente. Hoje em dia é isso. Uma pessoa lê meu livro e ela escreve para mim uma mensagem lindíssima. Teve um dia que uma menina me escreveu um negócio, ela falou que estava precisando ler, estava precisando de coragem para ter um segundo filho. Eu acabei de receber o positivo, não contei nem pro meu marido ainda e estou contando para você. Olha! Falei, como é que eu não vou achar a internet a melhor coisa da história? Assim, mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. Mas a gente precisa entender se a gente quer deixar o nosso cérebro apodrecido, né? Brain rot foi a palavra do ano passado, que é um apodrecimento mental. Se a gente quer deixar ir no fluxo e só ver pessoas X da vida, eu tô quase falando não, mas não vou falar, que está na televisão. Se você quer só aquilo ali, que vai gerar audiência, que vai gerar engajamento, ou se você quer se nutrir, se você quer ampliar a visão de mundo, se você quer prestar atenção em algo que faça bem para você e para as outras pessoas, sabe? Então, acho que ainda está nas nossas mãos e eu espero que fique muito tempo aí. E eu quero te agradecer primeiro pela sua presença linda aqui e esse seu livro, porque assim, que saco cheio da gente se sentir impostora, que ninguém é impostora não, a gente tem que ter a nossa autoestima elevada, a gente trabalha pra caramba, a gente cria filho, a gente aguenta esses homens tudo aí, e a gente trabalha pra caramba. Tudo umas fraude, tudo umas fraude. A gente não é impostora, não é isso, Dani? Maravilhosa. Depois desse banho com você, não posso mais nem te chamar. Minha lindinha, obrigada você, coisa linda. Beijo, meu amor. E por hoje é só, mas amanhã eu te vejo às 4 da tarde. Beijo! Mua!